Fala aí, empreendedores! Beleza? Seguinte, hoje vamos começar aqui mais um Praticast, o Praticast, né? O podcast de negócios mais prático da internet. E hoje na minha frente eu tenho Débora Delta. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, viu? Muito bom, muito bom. Quem que é a Débora? Fala pra galera. Bom, eu costumo dizer, Gabriel, que Débora Delta, e eu não vou falar em terceira pessoa, não, que eu sou comunicadora, porque eu faço um pouco de tudo dentro dessa área, né? Eu escrevo, eu atuo, eu sou apresentadora também, né? Hoje é o que eu mais faço, assim, grande parte do meu tempo eu apresento lives, conteúdos, e também sou criadora de conteúdo na internet, né? Também me considero influenciadora. Então, realmente é um pouquinho de tudo. Então, é mais fácil falar que eu sou comunicadora. E hoje o seu foco está sendo mais no ao vivo, né? Isso, no ao vivo. Principalmente por causa de um projeto que eu já tinha participado no passado. Agora eu estou no projeto aí com uma grande empresa também. Então, está sendo bem bacana, né? Já pegar essa expertise do ao vivo, inclusive para trazer também para as minhas redes, assim. Também para começar a fazer lives já nas minhas redes, falando de cinema, que é uma coisa que eu gosto também. E quais são essas empresas aí que você... Pode falar? Não tem problema? Não, nenhum problema. Ah, então tá bom. Bom, atualmente eu apresento as lives para a Samsung, né? Eu sou contratada deles. Eles fazem uma live shop de terça, quarta e quinta. Já fica aqui o convite para vocês assistirem também, porque apesar de ser uma live shop, uma live de vendas, é muito divertida, tem um conteúdo ali também, uma troca, né, com o pessoal que está assistindo. A gente lê as mensagens, faz uma interação, porque é diretamente pelo YouTube, que é transmitido pelo Facebook. Então, tem essa interação com as pessoas. E é um conteúdo muito bacana. Então, fica aqui o convite para vocês assistirem. E tem promoções também lá, Tem várias ofertas que só rolam lá, inclusive na própria live, né? E eu tô muito feliz com essa contratação, porque é uma grande marca, né? Além de poder trabalhar com uma empresa de renome, para mim é muito importante essa visibilidade também, porque eles começaram a divulgar essas lives com a minha cara ali, né? Tipo, as lives apresentadas pela Débora Delta. Então, isso para mim é bem bacana. E antes disso, eu trabalhava ano passado, né? Eu apresentei para Claro durante quase 2 anos ali as lives também. Fiz, inclusive, parcerias com a Netflix, por exemplo. Apresentei uma live sobre a série Stranger Things. Então, ali eu já comecei a ganhar mais essa expertise com ao vivo também, né? E entender que eu gosto, assim, apesar do nervosismo do ao vivo, é muito bom trabalhar com improviso, como a gente tá fazendo aqui, né? Tipo, por mais que não vai ser transmitido ao vivo, a gente tá fazendo como se fosse aqui um ao vivo. Não tem corte, né? não tem edição, exatamente, não tem essa coisa, para que não deu certo, vamos voltar. Então, eu acho isso muito legal, né? Eu gosto bastante desse formato. E você vai conseguindo um networking absurdo, né? Exatamente, porque, assim, primeiro que as marcas vão conhecendo, né? E hoje, como muitas marcas já me veem como influenciadora, muitas também já colocam ali no pacote, né? Na hora de negociar comigo, não só as lives, o que eu vou apresentar ali pro próprio cliente, mas o que eu posso produzir de conteúdo pra minha rede social também, em parceria com eles. Então, acaba virando ali um negócio conjunto, né? Eu falo que é um combo de negócios. Sim. Porque aí eu apresento essas duas facetas, não só a apresentadora, mas também influenciadora, e consigo fechar mais trabalhos também, né? Eu digo que eu sou minha própria empresária, porque eu tenho que pensar nesses formatos de como eu posso me vender o meu trabalho, de como eu posso negociar essas parcerias também, e de que forma, né? Tipo, por exemplo, se eu fecho com a Samsung, obviamente eu não posso fazer concorrências, né? Mas eu posso pensar em outras marcas que não têm necessariamente a ver com tecnologia e oferecer esse serviço também. Exatamente. Antes da gente continuar com essa história, vamos falar dos nossos patrocinadores, né? O primeiro deles é nós mesmos aqui da Vel Company, com o nosso treinamento chamado Monetiza Canal de Corte. Evaldo, eu acho que quando sair esse podcast vai ter atualizado, né? Acho que sim. Mas tudo bem, vamos fazer ainda, né? Basicamente, a gente ensina vocês tudo que você precisa saber para criar um canal de corte. E se estiver atualizado, a gente já vai colocar também as aulas sobre como fazer cortes na vertical para o TikTok, para o Shorts, para o Quai, para o Reels. Acho que faltou Reels. E basicamente fazer cortes de podcasts e você realmente conseguir fazer dinheiro de várias formas possíveis com essa habilidade, né, que fez a gente chegar até aqui hoje. Né? Graças a Deus, essa habilidade de fazer cortes nos possibilitou a ter um estúdio de podcast, né? Que doideira. Estúdio incrível, inclusive, viu? Não é puxando sardinha, não, gente. Aqui é muito legal. A estrutura deles, tanto técnica quanto, né, o visu que vocês veem aí em casa também, é muito bacana. Valeu. E a gente tem 3 podcasts aqui também, o Pode Viajar, o Pode Brisa, o Praticast e várias outras coisas que a gente faz também, tá? Então a gente compilou todas essas habilidades dentro desse nosso treinamento, que vou falar monetiza canal de corte, mas eu acho que já
deve ter mudado. E tá aqui na descrição. É só procurar o link aqui que você vai achar tudo certinho. E o nosso segundo treinamento, que eu acredito que ele seja o mais simples, o mais direto ao ponto, que é a Universidade dos Cortes, onde a gente basicamente ensina vocês a baixar os nossos cortes e postar e fazer dinheiro com eles. A coisa mais simples do mundo. Você pode pegar até os cortes da Débora. Provavelmente já vão ter os cortes da Débora aí dentro da Universidade dos Cortes. E você vai conseguir basicamente baixar e postar esses cortes já vão vir com um CTA, que é uma chamada para ação, para você fazer uma venda, né? A gente vai ensinar tudo certinho, né? No link aqui embaixo, na Universidade dos Cortes, tem lá a nossa página, onde tem um videozinho que explica tudo como funciona. Então aproveita, acho que é a forma mais fácil de entrar hoje na internet para conseguir fazer algum tipo de renda extra, beleza? E também não podemos esquecer de falar da DBI Contabilidade, que sempre está conosco aqui, que é a nossa empresa de contabilidade. Eu digo nossa, porque realmente nós somos clientes deles também, né? Eles ajudam a gente com toda a burocracia chatinha do Estado, impostos, alvará. Sei lá, quando eu vou contratar alguém também, eu peço ajuda pro Tiagão. O Tiagão me fala tudo que precisa ser falado, né? E basicamente eu deleguei essa parte do meu cérebro, né? Que é muito chato para eles. Hoje eu não sei quase nada, então deixo para eles. Eu acho super acessível o trabalho deles. É principalmente pra galera aí que tá deixando de ser MEI, já vai bater os 81 mil reais faturado, que é muito fácil, né? Tem que paga o boleto faz a declaração e no máximo emitir umas notinhas aí quando você faz um serviço pro PJ. Mas depois disso, te garanto, vai ficar um caos. Vai ser uma loucura. Você não vai saber o que você tem que fazer, como que você tem que fazer, que empresa você tem que abrir, quanto de imposto você vai ter que pagar, às vezes você vai pagar mais, às vezes você vai pagar menos. Então, aproveita que os 3 primeiros meses é de graça, eles não te prendem assim, você não precisa ficar os 3 meses, mas depois mais um ano. Não tem nada disso. Você fica os 3 meses, não gostou, se você quiser, você pode sair. Então, marca a reunião com eles, é o primeiro link da descrição. Fechou? Agora bora pro nosso papo. Débora, eu queria saber como que você chegou aí com esse vozeirão? Olha. É natural? Ou você treinou? Olha, eu acho que foi uma coisa de treino, lógico, né? Já tenho esse timbre aqui, que é um pouco mais pro grave mesmo. Mas para colocar essa colocação da voz, e uma coisa que sempre me falam, que é a dicção também, né? Inclusive, eu tive dificuldade, eu comentei com as meninas aqui, de aprender francês. Ainda tenho, né? Tô fazendo aula. Porque para aprender francês, você precisa não ter uma dicção tão boa no português. É muito engraçado isso. É? Porque eles têm uns R's diferentes, uns S's nos lugares estranhos. Então, assim, como eu tenho a dicção muito boa, isso me atrapalha para aprender. Foi muito engraçado quando minha professora falou isso. Tem algum exemplo de uma palavra meio zoada? Deixa eu ver. Eu vou pensar aqui. Beleza. E trago alguma. Tem umas palavras que tem um R bem no meio, que você tem que fazer um R tipo. Per favor, por exemplo. Tipo, você tem que, mais ou menos isso. Não sei se eu falei certo, se é assim mesmo, tá? Minha professora vai me matar. E aí você tem um Rzinho, assim, meio arranhado, meio arrastado. E a gente não tem esse R, né? Primeiro que a gente não tem esse R em português. E eu falo R muito assim, se eu estiver apresentando alguma coisa, colocar a água para... A não ser que não seja uma coisa tão institucional, empresarial. Aí eu vou falar de uma forma mais coloquial. Mas, normalmente, eu já tenho essa dicção mais certinha de todas as letras, de todos os S's no final, dos R's. E aí isso me atrapalhou, por exemplo, na hora de aprender um idioma, né? No caso do francês só. Mas isso é treino. Assim, até, a gente conversou um pouquinho disso, né? Que quando eu comecei a produzir meus conteúdos no Instagram, isso foi um problema, porque eu vi que eu estava colocando muito mais a Débora meio apresentadora, às vezes quase jornalística, porque por muito tempo eu apresentei muita coisa mais empresarial e institucional. Depois que eu fui para as lives, depois que eu fui indo para esse outro direcionamento dentro da apresentação. Mas fosse mais aberto, mais livre, mais... Isso, e acho que mais a Débora do que só a apresentadora, sabe? De trazer essa personalidade, assim, não só a persona ali da apresentadora. Então, ainda hoje, é um trabalho para mim, principalmente nas minhas redes, de tirar esse tom muito da apresentadora. O que é bom para alguns trabalhos e funciona. Mas eu percebi que eu tenho que ser mais flexível, sabe, Gabriel? Mesmo com esse vozeirão, eu preciso utilizar esse vozeirão, mas não deixar de perder a naturalidade algumas vezes, sabe? Porque os trabalhos hoje têm pedido cada vez mais isso. Até os trabalhos institucionais, por exemplo, trabalhos que eu faço como mestre de cerimônia, não tem mais aquela formalidade de anos atrás, de quando eu comecei. Eles querem uma coisa muito mais descontraída. Então, eu entendo hoje que é um outro formato mesmo para quem é apresentador. Até, eu acho que talvez só o jornalístico muito formal, sei lá, um jornal nacional, que ainda não perdeu totalmente isso. Mas a gente pode ver, inclusive, na própria
emissora, na própria Globo, aquelas chamadas que tem ali do pessoal falando que tem alguma notícia que acabou de acontecer. Não sei se você já viu, aparece o pessoal primeiro, assim, tatuado, com umas roupas diferentes, cabelo colorido. Já não é mais aquele formato do jornalista super sério ali, preciso estar vestido de social, com cabelo com corte assim. Então já tem uma coisa descontraída no perfil e na forma de falar também, né? Então, assim, até dentro do jornalismo eu acho que já tem, assim, algumas pessoas quebrando um pouco esse formato. E eu sinto que no que eu faço também, né? Tem que ter uma mistura dos dois. Não pode ser totalmente descontraído, senão, sei lá, você vai ser somente, sei lá, uma... mas é que também tem youtuber de tudo quanto é tipo, né? Não tem só essa pessoa mais descontraída. Assim, até ia usar essa palavra, mas eu falei, acho que não vai ser um bom exemplo. Mas senão você vai ser só uma pessoa ali descontraída falando, ou então você vai ser um jornalista muito sério. Então você tem que encontrar esse meio do caminho, assim, sabe? Pra trabalhar. Uma coisa que eu percebi é que às vezes eu fazia uns vídeos que era roteirizado, né? Então, tipo, não que eu ficava... como pode dizer? Tipo, eu nem aparecia, mas eu tinha que fazer a locução. E eu percebi uma coisa que me ajudava muito a fazer a locução melhor, era abrir a boca. Abrir muito a boca. Sim. Tipo, falar assim, ó. E olha, e é uma falando de prática, né? A gente tá aqui pra falar disso. É uma prática também, assim, você ter uma boa dicção, você ter, inclusive, uma boa voz, exercícios, né, de voz, de fono. Tanto que na pandemia, eu contei pra você também que eu dei alguns cursos de oratório, eu tive alguns clientes ali, tudo no online, né, de forma online, mas eu passava algumas exercícios de oratória e para alguns que tinham muita dificuldade, e eu percebia que era uma coisa mais até era uma questão mais profunda, que talvez só com os exercícios não resolveria. Eu falava para eles, olha, eu acho que é legal talvez você procurar uma fono, para você trabalhar a sua voz em outro lugar que eu com você não vou conseguir chegar, sabe? Então, é treino, assim. Lógico que tem pessoas que precisam, assim, só de um encaminhamento para conseguir. Outras pessoas, poxa, talvez eu tenha que investir realmente numa fono, porque é um problema um pouco mais sério, né? Tipo, é um outro registro, uma questão de... eu perco muito a voz, por exemplo. Você precisa ver se você está utilizando a voz de uma forma errada ou se talvez você tenha algum outro problema mesmo, sabe? Tipo, é um problema de saúde, do organismo e que você perde a voz direto. Então, sempre tem questões, mas para isso você vai ter que praticar para você entender, sabe? Onde você pode melhorar. É uma coisa que eu percebo comigo mesmo. Às vezes eu fico sem ar. Eu não sei lá, porque eu acho que eu respiro pouco, sabia? Olha, isso é interessante. Ou muito rápido. Reparar, pode ser? Você sente quando você tá conversando normalmente ou quando você tá apresentando? Eu faço essa pergunta por causa de um detalhe, porque às vezes o nervosismo, mesmo que você ache que você não está nervoso, pode gerar uma coisa de, eu vou gravar, sabe? E aí inconscientemente você perde o ar. Ou se é assim na vida, se você está conversando com as pessoas, você também sente isso. Deixa eu ver. É que normalmente quando eu vou fazer, sei lá, uma aula, né, eu não sou muito das pausas. Eu sou do tipo... Fala errado, assim, já volta e fala certo. Eu acho que pode ser isso também. Mas eu sinto muito isso de... É porque eu não consigo mandar áudio no WhatsApp parado. Eu fico andando... É uma aceleração de pensamento mesmo. Você é uma pessoa ansiosa também um pouco, não é? Então Aí eu chego, tipo... tipo, no meio do áudio, assim, eu já tô, tipo... e quando vai acabando o ar, eu vou falando mais rápido ainda. É uma loucura. Eu sou assim na vida. No trabalho eu não sou por técnicas mesmo. De tipo, eu sei que eu tenho que dar uma pausa aqui. Sei lá, se eu tenho um roteiro, eu recebo o roteiro inteiro. Eu falo, bom, eu vou ter que dar uma pausa aqui, vou ter que respirar aqui. Eu marco mesmo, sabe? Agora, quando eu tô improvisando, às vezes, ali no palco ou na live, eu realmente tenho que buscar esses momentos de respiro. Se eu estiver apresentando uma live sozinha, por exemplo, é fundamental eu entender onde eu posso respirar, onde eu posso jogar, por exemplo, pro pessoal. E aí, pessoal de casa, o que vocês estão achando? Manda mensagem, tá vendo? Tipo, eu já dei uma pausa do que se eu estiver só explicando. Parará, vai ter uma hora que, tipo, eu não vou aguentar. Exato. Então é realmente tudo uma questão de estudo mesmo, né? E dessa prática, assim. Eu fico imaginando assim, tipo, sei lá, numa palestra. Se eu fosse fazer uma palestra, eu não sei se eu me daria tão bem com essas pausas. Ou se eu tentaria usar esse meu jeito pra, tipo... energizar o ambiente, sabe? Tipo, eu não sei. Eu acho que eu iria pra esse caminho, sabe? Pelo menos testar. É que eu nunca fiz palestra e tal, essas coisas. Mas eu acho Mas é que você encontraria o seu jeito, né? A sua forma também. É que eu tipo, quero ser eu, entendeu? Eu quero ser eu. Fazer assim, entendeu? E aí talvez usar até isso no seu storytelling também. Exato. Ser mais real, né? Prático.
Porque se for ver esse canal aqui, o Bora Pra Prática, é basicamente eu documentando minha jornada, aí eu fazia os vídeos lá com o cabelão tudo desarrumado, assim, galera, hoje bora trabalhar, com as olheiras desse tamanho, assim, bora tomar um café, sabe, tudo meio maluco. Sim, mas é que eu acho que essa questão de, às vezes você fala, eu falo demais, parará, e fico sem ar, mas é uma coisa da sua personalidade. No meu caso, eu sentia que isso acontecia porque eu estava nervosa, e eu estava insegura. Não era uma coisa de tipo, é da falta Débora. de ar. Entendeu? Era tipo, é uma insegurança. É tipo um gatilho porque eu tô insegura, porque eu fico muito nervosa, eu acho que vai dar alguma coisa errada. E aí eu fico... e aí ficava com falta de ar, entendeu? Caraca. E aí por isso que eu comecei a trabalhar primeiro aqui, né? Primeiro entender que tipo, não, cara, você sabe o que você tá fazendo. Tipo, você segura, vai lá. Quantas vezes você já não fez isso, sabe assim? E aí praticando também em casa, tipo, sozinha, pegando lá o roteiro, improvisando, como se eu estivesse fazendo uma live. Várias vezes eu já fiz isso. E aí isso foi diminuindo e agora eu faço isso de uma forma tranquila, de uma forma prazerosa, porque tem que ser prazeroso, senão não faz sentido. Então eu falava, nossa, eu ia fazer, eu ficava nervosa, aí acabava e, oh meu Deus, acabou. Falei, não, tipo, qual é o sentido disso? Eu gosto de fazer isso, sabe? Isso tem que ser gostoso pra mim também. Teve uma vez que foi a primeira apresentação que eu fiz na faculdade. E eu falei, eu vou fazer essa apresentação a mais foda de todas. E eu nunca tinha feito, tipo, apresentação desse jeito, né? Aí eu peguei, eu fiz, tipo, roteirizei a apresentação e eu fiquei lá no quarto, lendo. Tipo, eu lia e tentava fazer, tipo, sem ler, sabe? Até o momento que eu basicamente consegui decorar tudo. Eu não sabia que eu tinha essa habilidade, que isso era possível. Não sabia, eu achei que era um negócio impossível. Falei, vou fazer. Eu não sei quem que me deu esse toque, se foi algum professor ou não. Chegou lá na apresentação, eu destruí, sabe? Eu nunca fiz uma apresentação tão foda na minha vida. Eu até fiz piadinha com o professor e tal, sabe? É porque você se sente mais confortável, mais seguro, né, com o conteúdo também. Eu acho que é isso. Lógico, às vezes você já sabe o que você vai falar, você domina e tá tudo bem. Mas eu acho que ensaiar, assim, nunca é demais, sabe? Eu sou essa pessoa. Assim, eu gosto do improviso, porque eu trabalho com isso, inclusive. Trabalho com live e tal. Muitas vezes eu vou ensaiar tudo e na live vai acontecer uma coisa que eu não tô prevendo. Tipo, normalmente sempre acontece, sabe? Ou uma questão técnica, ou alguma coisa que o convidado fala que eu não estava prevendo que ele ia falar e eu vou ter que jogar com aquilo. Então, assim, é normal isso acontecer. Mas o quão mais eu estiver preparada para isso ali em relação ao conteúdo, melhor eu vou me sair também quando acontecer isso, sabe? Quando acontecer esses improvisos. Então, eu prefiro fazer sempre assim esse roteiro, mesmo que seja só por tópicos, mesmo que eu não precise lá escrever tudo, né? E uma coisa que você falou que é muito legal, essa questão de decorar. Cada um tem seu método mesmo, né? Eu falo isso para os atores, galera que realmente precisa decorar ali o texto ao pé da letra. Tem gente que é mais visual, tem gente que precisa, às vezes, escrever para decorar. Tem gente que às vezes precisa passar esse texto com alguém, né? Tipo, é mais de ouvir ali. Pô, eu vou ouvir o texto, eu já sei qual é a deixa, eu sei o que eu tenho que falar. Tem gente que tem que associar com alguma coisa, com algum contexto. Então, é muito também relativo, assim. Você vai ter que, tipo, descobrir qual é o seu método para quem precisa decorar. Né? Porque as pessoas falam, como é que você decora? Eu sou a pessoa que eu preciso ter o papel na mão, assim. Eu preciso ler o papel, tipo, falar várias vezes sozinha, sem ninguém. E aí eu decoro. Tem gente que precisa escrever. Tem amiga minha que, tipo, eu acho que é um dos piores métodos, porque ela sofre demais. Ela tem que escrever todas as falas dela, tipo, 2, 3 vezes. Aí ela decora, entendeu? É só escrevendo já ajuda. E tem gente que é só batendo texto, assim, tipo, com outra pessoa. Às vezes pega sei lá, um namorado, sabe? Tipo, alguém de casa, assim, bate o texto comigo pra eu chegar lá mais preparado. Então... são várias técnicas, né? A palestra, você acha que, tipo, normalmente é tudo decorado? Não decorado, mas é tudo escrito? Eu acho que normalmente, eu acredito, né, que os palestrantes eles tenham já uma linha, né, do que eles vão seguir, até porque, a não ser, dependendo do tema, eles vão mudar alguma coisa ou outra, mas eu acho que já deve ter uma base, assim, de tipo, a palestra vai começar ali, vai passar por isso e vai terminar aqui. Lógico que tem interações e tem improvisos dentro disso também, né, de acordo com cada público. Mas eu acredito que eles tenham tópicos na cabeça deles por tema, né? Já vi palestrante, por exemplo, que tem lá as imagens, os PowerPoints e vão se seguindo por uma foto, por um tema, e aí eles vão introduzindo cada hora uma coisa. Tem gente que não usa nada. Por exemplo, esses dias eu assisti porque eu estava apresentando o evento. O Thiago Concer é o professor de oratória, né? Que já veio, inclusive, aqui nos outros podcasts também. E eles tinham métodos muito diferentes. Tipo, o Thiago Concer tinha algumas coisas de slides ali, mas ele pouco usava. Os slides dele, na verdade, eram para trazer os momentos de alívio dos assuntos sérios.
Porque como ele fala muito de vendas, é um assunto mais sério, né? Pra ele trazer as brincadeiras, ele brinca muito, assim. Ele é bem piadista, então fica muito divertido. E normalmente os slides eram pra trazer isso, da história dele. Então ele brincava, assim, sabe, com isso. Não era pra, tipo, trazer o conteúdo mais sério, assim. O El, professor de oratória, ele já praticamente não tinha nada de slide. Tipo, era ele falando o tempo todo ali, sabe? Tipo, falando, mas não era cansativo. Porque ele tem uma metodologia, bom, né? Por isso que ele é um dos tops de oratória, né? Então, ele realmente não tinha ali um slide ou qualquer material de apoio, mas não era necessário no caso dele, né? Agora, por exemplo, o quarto, que eu acho que ele era... Eu esqueci o nome dele agora, meu Deus do céu, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Que ele é o autor de Tropa de Elite e também era um dos capitães do BOPE. Daqui a pouco me vem o nome dele, eu falo pra vocês. Já ele tinha todo um apoio de vídeos, porque, afinal, ele foi o autor de Tropa de Elite. Então, ele dava um exemplo e mostrava uma cena do filme. E ele usava as cenas do filme pra falar de vendas. Eu achei aquilo muito interessante. Eu falei, poxa, ele tá mostrando o trabalho dele, né, de um filme que foi premiado, reconhecido internacionalmente, que todo mundo conhece e assistiu, para falar sobre vendas com todo mundo. Para falar, por exemplo, sobre comprometimento, sobre assertividade, sobre garra, sobre todas essas coisas, sobre hábitos também que você precisa ter para você alcançar as vendas. Então, assim, e também foi incrível. Então, cada um com o seu método, cada um da sua forma, eles passaram a mensagem que era necessária, sabe? Então, eu acho que você acaba encontrando como fazer isso, mas eu acredito que cada um já tenha meio esse modelinho, sabe? Tipo, é assim que vai funcionar, eu prefiro usar isso, eu prefiro usar aquilo. E aí eles vão adaptando de acordo com cada público. Eu acredito que seja assim, né? Hoje eu tava vendo os stories do professor, né? Professor de oratória. E chegou um livro pra ele lá que é o TED Talks. Que é do... É do cara que... Não o que criou. É porque eu li esse livro. E foi um dos únicos livros que eu li. Porque eu sempre fui meio ruim de ler livro, né? Aí eu fui ler logo esse, que é tipo, basicamente é um cara que ele começa o livro falando sobre não uma apresentação. É como se fosse uma apresentação. Tipo, a empresa ia falir, o TED Talks ia falir, aí ele chegou lá no palco e basicamente com a apresentação dele, ele conseguiu, tipo, botar fogo no coração de todo mundo, assim, sabe? Pra o negócio dar uma reviravolta. E aí é basicamente ele pegando vários exemplos de palestrantes do TED Talks e comentando sobre, né? Aí eu não lembro muito, assim. Eu lembro que eu, tipo, até tava naquele momento... agora eu vou ser empreendedor, vou estudar e tal. Aí acordava cedo, ia lendo. Aí eu pegava, basicamente, eu li o livro e ia escrevendo. Tipo, basicamente eu escrevi o que tava no livro, né? Mas funcionou. Aí eu lembro de uma parte que ele falava sobre teve um convidado, um palestrante que foi lá palestrar. E ele falou que ele não tinha se preparado pro momento. Ele falou que a pior coisa que você pode fazer... Você falar que... eu pensei na minha palestra, tipo, vindo pra cá. 30 minutinhos, 1 horinha. Aí eu até tava achando que, tipo, ele falaria algo positivo sobre isso. Falou, não. Tipo, aí ele dá alguns exemplos também de gente que quando levanta e bate palma. Ou quando não faz nada, sabe? Aí ele dá vários exemplos bem interessantes. É porque assim, por mais que ele tenha feito isso, eu acho que nem é uma coisa que ele precisava ter falado, né? Não sei, assim. É exatamente isso que ele fala. Se você realmente fez, não precisa falar. Porque assim, tudo bem, ele pode ser seguro o suficiente de ter feito isso dessa forma. Mas pra quem está lá, né, tipo, tirou o seu tempo pra assisti-lo, eu realmente acho que fica parecendo uma falta de respeito. Do tipo, ele se preparou 10 minutinhos só vindo pra cá, tipo... Exatamente. Sabe, não preparou alguma coisa realmente especial pra gente, que tirou o nosso tempo pra estar aqui. Enfim, eu também leria dessa forma, assim, concordo com ele. Aí eu percebi, eu só parei de ler esse livro porque eu falei, por que eu tô lendo esse livro? Eu não vou palestrar tão cedo. Tipo, era bem no comecinho, era tipo 2020 e tava, tipo, na pandemia. Eu falei, nossa, não sei nem porque eu tô lendo esse livro. Mas daqui a um tempo você pega ele de novo. Aí um dia eu vou voltar lá e vou relembrar dos começos. É muito bom o livro, muito bom mesmo. E Débora, como que você começou a praticar mesmo essa parte da oratória, de começar a se comunicar ao vivo? Tipo, qual foi o seu primeiro trabalho, assim, mais pra esse caminho? Olha, o primeiro trabalho de todos, assim, que meio que já me colocaram na fogueira, inclusive eu preciso muito contar essa história, porque essa história é ótima. Eu não estava trabalhando como comunicadora, assim, né, na frente das câmeras, eu estava trabalhando com edição de vídeo, isso em 2000 e... Vou entregar a idade aqui, hein, 2003. Não, 2003 foi quando eu me formei na faculdade. Eu vou contar a história do ex-namorado lá. Top. Da TV Cultura. Legal. Vou contar isso agora. Vou me expor, né? Não vou falar nomes, então. Mas se a pessoa assistir, ela vai saber. E aí, o que aconteceu? Eu tava trabalhando com edição.
Mas eu namorava um ator na época. E aí estávamos voltando de viagem. Já fazia acho que quase uns 5 anos que eu não trabalhava na área. Isso foi em 2011. Fazia uns 4 anos ali que eu estava trabalhando só nos bastidores mesmo. Realmente, eu falava antes, Gabriel, que era por falta de oportunidades, mas hoje eu vejo que foi muito mais por falta de confiança em mim mesma, sabe? E aí eu acabei indo porque era mais fácil. Não é que é fácil editar, tá, gente? Mas assim, não exigia essa confiança e autoconfiança de falar em público, que era o que eu não tinha. Eu tinha o dom, mas não tinha autoconfiança. E aí fui para essa área. E tava com ele acompanhando e voltando de viagem. E aí ele ia fazer um teste na TV Cultura para apresentar um programa. Fui ali de boa, acompanhando só. De repente, a produtora vira para mim e fala: você tem, né, DRT, que é o registro de atores e tal, ou você é apresentadora? Eu falei: sou, mas já faz uns 4 anos que eu não faço nada na área, né? Ela falou: olha, você tá super no perfil do que a gente tá procurando para apresentadora, vai ser um casal, e se você quiser fazer o teste. Aí eu falei: vou fazer, né? Inclusive, lembra desse detalhe. O namorado, na época, falou: vai lá fazer. Fui, fiz, resultado. Eu passei e ele não. O namoro acabou em 3 meses, tá, gente? Menos, eu acho, uns 2 meses o namoro acabou. Por quê? Contei pro Gabriel, né? Quando a gente tava conversando antes. Que eu senti que não havia uma torcida, sabe? Não foi só porque ele não passou. Primeiro porque a gente não tava concorrendo diretamente, né? Eu estava concorrendo para ser a apresentadora e tinha o apresentador, era um casal. E foi outro menino que pegou no lugar dele. Porque ele realmente não era muito bom, tá? Não é porque a gente é ex-namorado, não. Ele era melhor ator do que apresentador. E aí, ele não passou e ficou um climaço, assim, quando ele soube que eu passei. E eu acho que quando ele falou pra mim: vai lá e faz, na cabeça dele jamais ia pegar. E aí eu passei, né? E pra mim, assim, ali foi uma virada mesmo de chave e de rumo mesmo pra minha vida. Porque a partir dali tiveram muitos desafios, porque eu fazia muitas gravações, apesar de não ser ao vivo o programa, eu ia pra rua e eu recebia uns roteiros, assim, deste tamanho, porque era uma espécie de telecurso, mas com uma pegada mais moderna. Então eu tinha roteiros, assim, de 3, 4 páginas que eu tinha que decorar pra gravar sem teleprompter, né? Teleprompter, não sei se todo mundo sabe, mas é aquela tela na frente da câmera que vai passando texto pra facilitar quando é muita coisa, texto muito grande ou muito técnico. E não tinha. Porque a gente estava na rua, então tinha que agilizar, parará. E ali, para mim, foi uma escola, Gabriel. Assim, não só de decorar texto, mas também de autoconfiança, que eu acho que é muito importante para quem trabalha em frente das câmeras, para quem faz aqui, por exemplo, o que você faz, né? Que é falar aqui com um monte de gente assistindo. Às vezes, muitas vezes, tendo o julgamento dos outros, né? Do que a gente posta, do que a gente não posta. Às vezes? Quase sempre, não é mesmo? Nós direto. Os nossos famosos haters, mas que no fundo nos amam, sei lá, se não amam. Exato. Também. Da audiência, engaja a gente aí que a gente gosta. Comentar. Vai. Pode comentar. Então, eu acho que isso tudo foi por causa da prática. Porque eu gravava de 3 a 4 vezes por semana com eles. E foi um projeto de 1 ano. Então, nossa, ali foi uma escola pra mim, sabe? Muitas vezes eu chegava em casa também, praticava sozinha. Porque eu tinha medo de chegar, principalmente no começo. Tinha medo de chegar lá e não tá pronta. Eu falei: não, porque se eu não estiver pronta, se eu errar, eles vão colocar outra pessoa. Então, eu preciso chegar pronta, sabe? E aí, eu fui tendo mais autoconfiança. E não só isso, fui realmente aprendendo a fazer aquilo melhor, sabe? Tanto que assim, com 3, 4 meses, eu já bati o olho no roteiro, já tinha achado o meu modo de decorar de uma forma mais fácil, que eu também não sabia, porque não me ensinaram isso em artes cênicas, qual era o modo de eu decorar. Inclusive, assim, eu não sei hoje, mas os cursos de artes cênicas, na minha época, deixavam muito a desejar, principalmente na prática. Era muita teoria e pouca prática. Então, eu acho que isso realmente é uma questão. Eu espero que hoje isso tenha melhorado. Esse é o problema do sistema acadêmico acho mesmo. Que em geral, né? Geral. Até pra engenharia, mano. Você vai... eu não me formei, né? Mas, mano, você vai lá, você vai aprender só quando você entrar lá no estágio. Tem gente que fala, o que eu aprendi no estágio, eu não aprendi nos 5 anos que eu fiz de faculdade. Mas é bem isso mesmo. Até rádio e TV que eu me formei também, né? E como depois eu fui pra edição, mesmo na parte de edição, eu cheguei lá e ficava olhando assim, falei: gente, o que eu faço agora, sabe? Tipo... E eu tive algumas aulas de edição na faculdade, mas assim, não era nem perto do que eu teria que fazer depois no trabalho. Então eu aprendi muito mais também, na época que eu trabalhei com edição, do que hoje. Eu não lembro mais de nada, né, gente, que faz muito tempo. Mas eu aprendi muito mais, tipo, trabalhando do que na faculdade também. Não, aqui é o canal que a gente baixa na faculdade. o primeiro vídeo desse canal é Tranquei a Faculdade para Empreender. Muito bom! É exatamente assim. Mas, gente, olha, eu sou... vou falar uma coisa aqui, mas talvez seja polêmico. Mas, olha, hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito essas faculdades que eu fiz, assim. Não teria feito o curso de artes cênicas e não teria feito a faculdade de comunicação. Eu teria feito
feito vários workshops, vários cursos mais práticos mesmo, sabe? Exato. Tipo, até mesmo, tudo bem, a Faculdade de Artes Cênicas me deu ali uma base de algumas coisas que eu uso para hoje. Mas acho que se eu tivesse feito workshop com grandes diretores de teatro, de cinema e colocado isso mais em prática, teria me dado muito mais base do que só o curso de artes cênicas em si. Porque assim, é 2 anos só você vendo teoria, sabe? Esse é o exemplo do empreendedor, né? Tipo, é você ir por conta. Você vai fazer seu próprio currículo. Né? Não é seu currículo, mas sua grade. Sua grade curricular. Quando eu tranquei... Eu lembro que antes de trancar a faculdade, eu liguei pra minha mãe, assim, meio bolado com a faculdade, né? E aí eu falei pra ela, mãe, e se eu, sei lá, em vez de eu fosse fazer, sei lá, Física 1, Física 2, GA, essas coisas aí, eu fizesse, sei lá, um curso de inglês. Um curso, entendeu? Um curso de inglês, depois eu faço um curso de vendas, eu faço um curso disso, um curso daquilo, E eu já tava imaginando isso. Uhum. Né? E que na prática, eu aprendi as coisas na prática, né? Depois que eu tranquei a faculdade, eu abri uma loja de quadro. Aí eu comecei a mexer, sei lá, no Photoshop. Eu já mexia, mas praticar mesmo, criar uma conta no Instagram. Começou a fluir tanto. Hoje a gente tá aqui. Por causa dessa atitude mais empreendedora de tipo, vou fazer o que eu quero fazer. Né? Você fala muito disso, né? Você tem que fazer o que você gosta. E é uma mudança mesmo, né? Porque assim, nem tô falando em relação aos professores, porque eu acho que tem muita gente capacitada, sabe? É o sistema de ensino mesmo, é o que você falou. Eu acho que ainda é muito atrasado, sabe? Sim. Muito defasado também nesse sentido, da prática principalmente. E vai até para, tipo, a gente tá falando da área acadêmica, mas na escola é a mesma coisa, pior. Nossa, pior. Tem um amigo meu lá de Londrina, né? Ele morava comigo. O nome dele é Cuiabá. Muito bom. É Matheus, né? Chama de Cuiabá. Dele é Cuiabá, é ótimo. É isso. Eu falei, professor Matheus, que Matheus? Tá louco? Seu nome é Cuiabá. Ficou. Aí ele ficava puto, que tipo, é ao contrário aqui não sei se é só no Brasil, né? Mas tipo, você tem muito investimento na área acadêmica e pouco investimento na base, na educação base. Sendo que na visão dele, acredito que na minha também, tinha que ter muito mais dinheiro investido na educação base. Com certeza. Porque senão, gente, como é que você pula para acadêmica sem ter a base ali fortalecida? Exatamente. E minoria vai para acadêmica. Né? Tem esse ponto também. Sim. E se investe pra caramba aqui e tal. Pode parecer meio polêmico isso, né? Mas não faz sentido. Não faz sentido. Não mesmo. Tem uma coisa que eu sempre falo, Gabriel, que eu sentia muito. Eu tinha muita dificuldade com exatas, né, na escola, assim. Me saía bem ali, mas era muito uma coisa de, tipo, vou decorar, fazer uma decoreba pra passar na prova e depois, tipo... Tanto que eu peguei ranço, assim, de matemática, de física. Química ainda um pouco, mas matemática e física principalmente. E o que eu sinto que poderia ter no ensino? Eu tinha muito mais facilidade com português, com literatura, com inglês, com história. Então, por que quando você vê lá que a criança tem mais facilidade com tal matéria ou com tal segmento ali dentro da escola, por que não fortalecer isso ao invés, não que ela não precisa aprender matemática e tal, mas ao invés de ficar ressaltando os pontos negativos ali de tipo, nossa, não, você precisa de qualquer jeito saber fazer aquela conta ali de matemática. E às vezes é uma coisa que você, normalmente, que você não vai usar na vida, né? A não ser ali as contas básicas, aquele monte de fórmula, tipo, você não vai usar na vida. Lógico, tem muita coisa também que eu aprendi ali em história que ficou guardado e que eu não uso no meu dia a dia. Mas eu acho que estimular na criança o que ela tem mais facilidade seria muito mais interessante do que ficar ali batendo toda hora na tecla do que ela tem muita dificuldade, sabe? E talvez a gente, ali dentro mesmo da escola, ela já entendesse para qual área que ela tem mais facilidade para depois fazer essa escolha acadêmica. Porque eu senti também muita dificuldade de escolher o que eu queria fazer com 17 para 18 anos, cara. Como é que você decide o que você vai fazer pro resto da vida? Sendo que na escola, por mais que eu gostasse dessas matérias, na minha cabeça eu tinha que, nossa, eu preciso estudar muito matemática e física, porque eu não sei fazer isso, e ficava batendo nisso, e aí peguei ranço de todas as matérias, sabe? Então eu acho que talvez também um sistema de ensino um pouco diferente, que você ressalta mais ali a facilidade, as qualidades, o que a criança já tem realmente mais, às vezes até um dom, sabe, para aprender? Sim. Do que ficar batendo na tecla tipo, do que você não é bom, assim. É que, assim, as matérias ali, elas basicamente te formam para você fazer o vestibular. E o vestibular tem todas as matérias ali. Que também é uma coisa que eu não entendo. É surreal, pra né? que vestibular, gente? Tipo, ainda, hoje. Pois é. Como se isso fosse medir o quanto que você aprendeu qualquer coisa, sabe? Uma prova ali escrita.
né? É que Cadê tem. a prática? Põe a pessoa lá pra praticar o treco lá, pra ver se ela vai levar jeito pra fazer aquilo, Não sabe? é nada. De novo, né? O máximo de prática que vai ter, tipo, na minha escola, graças a Deus tinha isso, né? Que era simulado. Sim, Né? sim. Isso é a única coisa de prática que tem. É como fazer a prova. Pois é. Como que você vai, sei lá, sentar na cadeira? O que você vai comer na hora da prova? O que você vai fazer um dia antes? Como você se prepara até mentalmente antes, né? Tipo, pra relaxar e tal. Eu era horrível nas matérias em si, né? Sempre fui muito ruim nas matérias. Até matemática que eu era bem, às vezes eu ficava de recuperação. Mas eu sabia fazer uma prova. Eu sabia fazer uma prova. Ainda mais o Enem. O Enem, nossa, 5 horas de prova, bora. Eu Vamos lá. Chegava lá assim, nossa, Aí, nossa, pausa pro banheiro, né? Preciso ir no banheiro. Aí, tipo, a pausa do banheiro já era tudo calculada. Sim. Ficava até o último segundo. Nossa, aí o que aconteceu? Tinha muita gente ali da minha escola que ia bem nas matérias, mas foi pior que eu no Enem. Pois é. Às vezes tava nervoso também, né? Porque tem tudo isso, né, que conta, gente. Tipo, Exato. não acho que dá pra avaliar ali o seu conhecimento em apenas uma prova, sabe? Eu sou totalmente contra vestibular. Uma coisa que me ajudou foi uma técnica que um professor passou, que era, você não sabe a questão? Pula. Aí mas deu medinho, né? Que eu fui, pula. Já pulou umas 4. Pula, 4? Pulou umas 20. Eu falei, agora? vixe. Mas aí chegava no final, probabilidade, matemática, né? Ai, gente, olha, só de falar isso já dá uns arrepios aqui. Eu amo matemática, probabilidade... Nossa, eu não gostava. Não, probabilidade é pior... Aí o que eu fazia? Em vez de fazer as contas de probabilidade, que nossa, era horrível, eu ia no dedo, falava assim, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5... Tá, deve estar aqui. Então, aí eu via a questão 600, aqui 580. Então, tá mais próxima Por dessa. aí. É por aí. Foi. Aí, pá, eu não sei se acertei. Mas uma coisa que eu gostava muito era redação. Olha, Adorava. Redação eu gostava também, é verdade. Nossa, mas você gostar de redação e matemática são, tipo, bem... É que tem um... Qual que é o nome? Tem uma receitinha de bolo a redação. A dissertação, né? É verdade. Que primeiro é a introdução, depois vem o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e depois a conclusão. Não, a primeira é a problemática, né? Você tem que apresentar... Tem que ter o conflito ali, né? Problemática. Sempre um problema pra resolver, Sim, né? que nem a vida, Nossa, né? é maravilhoso. Aí desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, depois vem a conclusão que tem que ter uma ou duas ou três soluções. É tipo... Sim. Nossa, Se for pensar nisso, tem essa lógica também que tem na matemática, né? sabia que eu acertei o tema da redação do Enem quando eu fui? Caraca! Foi muita cagada, muita cagada. Eu lembro que eu falei pra todo mundo da escola, assim, e aí tinha um cara que ele sentou atrás de mim. Você lembra o que era? Não. Lembro. Era... Assim, vamos lá. O que eu... Eu vou até falar como que foi o insight. Eu tava pegando o ônibus, e aí eu vi Tava no meu bairro, assim, tipo, tava bem vazio o ônibus, e aí eu vi um cadeirante entrando no ônibus. E a partir daí, foi um dia antes da prova. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça. Não, calma. Foi até antes. Eu fiquei pensando em alguma coisa assim com relação, né, a esse assunto, mas foi por causa do cara do ônibus. E beleza, eu comecei a falar, eu acho que vai ser isso, eu acho, né? E beleza. Pra mim era ser, tipo, coisa sobre deficiente em geral. E aí aí um dia antes da prova do Enem, eu fui lá no YouTube e comecei a pesquisar, porque tinha sei lá, em 2019 2019 não, né? A prova foi em 2017. Em 2016, 2015, 2014 tinha gente já falando, se o tema da redação for deficiente, aí ele começou a falar vários exemplos, né? Aí eu sabia números, dados, quantas pessoas tem. Mano, tem muita gente, tipo, que tem deficiência, tipo, muita, eu não sabia. Eu lembro que, e a prova foi sobre surdos. Né? Caraca, você já foi, tipo, com dados e com pesquisa pra redação. E até com contexto histórico. Tipo, eu lembro que o primeiro foi um contexto histórico que eu dei, que foi sobre os persas. Os 300 espartanos, né? Esparta, isso. Que se nascia deficiente, matava, sabe? Eram umas paradas assim. Aí eu botei esse daí. E no segundo eu botei um contexto prático, que eu falei sobre... Aí eu aprendi... Eu não sabia o que era piso tátil. Sabe? Tipo, que todo... Ai, qual que é o nome? Que é do governo?
prédio do governo, né? Sim, sim. Tipo espaço público. É, assim. todo espaço público tem que ter o piso tátil e tal. Ainda aprendi Sim, todas essas sim. coisas um dia antes da prova. E aí, na hora que chegou, eu olhei pro Brenão, o Brenão tá atrás de mim. Falei. Foi louco demais, mano. Caraca, Louco. que demais. Achei sensacional. E teve um pessoal também que fez. Aqui tinha um. Mano, os caras botaram TCC pra gente fazer no ensino médio, no 3º ano. Só que em grupo, né? Caramba. E aí teve um grupo olhar que acertou também. Tipo, ele fez um tema. Imagina, você faz um TCC do assunto. E depois o assunto vai ser, tipo, o tema da redação do Enem. Eu que eu tirei 880 nessa redação aí. Caraca. Aí ajudou a passar ajudou também, né? na É engenharia. verdade, porque aí já vai mais os pontinhos ali também. Exato, mas foi foda. Então, eu fui fazer engenharia de materiais. Caramba. Eu falei pra você que eu queria ser astronauta? Sim, Então. eu lembro disso. Então, mas é porque tinha um pouco de conexão. Mas chegou lá, passou 2 anos já. Você falou, eu acho que não. Acho que não, meu esquema é vender. É que você tava falando sobre, sei lá, no meu caso, o que eu gostava de fazer? Eu gostava de Sim. assistir vídeo no YouTube e fazer vídeo pro YouTube. Onde que a escola vai me incentivar a fazer isso? Imagina, gente, jamais. Nunca. Jamais. Nunca. E foi, eu não sei, a Isa Mori teve aqui, né? Também já tô dando. Não tô dando spoiler porque já vai ter saído. Já foi. E ela fala, a gente fala muito disso também, né? Que dentro do teatro, assim, principalmente mais na fase que ela foi fazer ali, faculdade, tudo. Na minha época, ainda, quando eu fui fazer, não tinha tanto esse boom das redes sociais, né? Mas, na minha época, as pessoas tinham muito a cabeça fechada, assim, principalmente dentro da área teatral, de que, fazer televisão era, tipo, vender a alma ao diabo, sabe? Tipo, não pode fazer TV, novela, gente, porque é ruim, não é uma coisa de qualidade pra se fazer. Aí, Gabriel, você corta, tá? 5 anos depois, 7 anos depois, todas essas pessoas que falavam isso pra mim no curso de teatro, fazendo novela. Vi um na novela da Record, vi um fazendo não sei o quê. Aí você fala, mas não é mesmo, gente? Essas pessoas falavam tanto isso, assim, às vezes não era nem pra fazer um personagem grande, não, tá? Era a ponta ali da ponta. Eu falei, o fulano ali que falou que não ia se vender pra fazer novela. Eu falo, gente, é uma mentalidade, não tem uma mentalidade empreendedora, assim, dentro das artes, dentro da área em geral, assim, de comunicação. Mas eu acho que mais assim, voltado principalmente pra ator e atriz, sabe? Eu ainda sinto que falta muito essa visão, assim, de seu trabalho realmente você saber se vender. Não é só, tipo, nossa, eu amo a arte, viver com essa... Eu acho lindo isso tudo, sabe? Nossa, passar uma mensagem e usar a arte para me expressar ou para falar sobre um assunto que eu acho relevante, isso tudo é fundamental. Mas, cara, não é só isso. Você tem que saber vender esse trabalho. Você pode ter um projeto incrível na mão e você ficar com ele parado e você não chegar no público que você quer justamente porque você não sabe vender esse projeto, sabe? Então, assim, você faz aquilo para atingir tal público, tá, mas você tem uma estratégia para atingir esse público? Não tenho. Eu acho que ele vai chegar nesse público simplesmente porque meu trabalho é incrível. E não vai, gente. Não é só porque ele é incrível que ele vai chegar. Então, eu sinto que tem essa visão e isso vem do curso de arte cênica, seja no curso técnico, seja da faculdade. E quando eu conversei com a Isa sobre isso, ela falou, né, que ela teve lá, não posso dar nomes, mas ela teve uma diretora que trabalhou com ela, que era totalmente contra ela ser influenciadora e ela trabalhar com as redes sociais dela. Cara, como assim? Corta pra, tipo, sei lá, 2 anos depois... Todo ator e toda atriz precisa estar nas redes sociais. Você vai mandar o seu portfólio de trabalho e você vai mandar a sua rede. Não existe, não tá mais, não tem mais como você não andar com essas duas coisas juntas, sabe? E inclusive a Isa me falou que, né, tempos depois ela foi lá ver o Instagram dessa diretora e ela também está produzindo conteúdo. Então eu acho muito engraçado essas voltas que a vida dá, sabe? Exato. Você tocou num assunto, eu acho polêmico. Você falou sobre vender a alma, né? Cara, assim, perguntando como leigo, né? Perguntando como leigo, como que eu faço essa pergunta, né? Vou dar um exemplo. Minha mãe me contou um dia, né? Minha mãe hoje ela tá com quase 60 anos e teve um tempo ela queria muito trabalhar, não sei em qual TV, sei lá, ela queria, tipo, ela sempre teve esse dom mais artístico. Só que a vida acabou levando ela para outros caminhos que não tem nada a ver. Tipo, ela deixou de lado esse dom dela, né? Só que teve um tempo que ela tentou entrar na TV e tal, tentou entrar em alguma coisa. Eu não sei qual processo seletivo ela foi fazer. Mas eu lembro que ela falou pra mim que ela chegou lá, eu não sei se era SBT, não sei. Mas chegou lá pra fazer essa entrevista. E aí o entrevistador meio que ficou perguntando assim pra ela, tipo, se apresentou e tal, tem tudo certo. Aí depois ela ficou perguntando, você tem certeza que você quer entrar aqui? E ela, sim, claro. Claro que eu quero. Aí você falou, certeza mesmo?
Certeza. Ficou nessa, tipo, sabe nessa? Certeza, Caramba. certeza, 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 Que certeza. estranho. Tipo, meio que protegendo ela de alguma coisa. Sabe? E depois ela, tipo, ela... É que era bem criança, né? Acho que nem era criança, adolescente no caso, né? E não sei, mas parece que o cara que tava acima desse cara era um cara mais pervertido. Eita. Entendeu? Aí essa que é a minha pergunta. Tem essas paradas aí no meio? Tem. Tem, né? Olha, inclusive comigo já aconteceu de eu conversar um tempo no Facebook com um diretor. E, enfim, não posso falar nomes, mas era um diretor, ele já dirigiu 2 novelas na Globo. E começou a me seguir. Eu falei, caraca, esse cara me seguindo, né? Tipo, e não foi nem no Instagram, foi no Facebook ainda. Na época que eu usava mais, que era mais ativa ali, já faz uns anos isso. Aí começou a me seguir e tal, e de repente começou a puxar assunto comigo, mas assim, um assunto estritamente profissional. Ai, Débora, eu tô vendo aqui o seu portfólio. E na época eu trabalhava muito mais como atriz do que como apresentadora. Então eu ainda tava buscando ali, né? Tipo, pô, quero mostrar mais meu trabalho como atriz, se surge uma oportunidade e tal. Ainda fazendo os trabalhos paralelos como apresentadora, mas ainda querendo muito, muito o foco ali no trabalho de atriz. E aí ele conversando, pediu meu portfólio, eu mandei. Ele falou, olha, porque eu tô produzindo aqui um novo trabalho. Ele nem tinha falado se era pra Globo mesmo, porque ele dirigiu outras coisas, dirigia longa-metragem, tudo. Mas eu tava felicíssima, tipo, falei, ai gente, eu nem vou falar pra ninguém, vou falar só pra minha mãe. Aquela coisa, tipo, não vou falar pra ninguém pra não dar errado, sabe? Sim, sim. Eu tenho um pouco isso. Aí eu falei, não vou falar, a não ser quando as coisas sejam certas. E aí eu lá, já mandando portfólio, na minha cabeça, tipo, o cara ia me chamar pra um teste já, do jeito que ele tava conversando comigo. Aí, Gabriel, assim, 2 dias depois disso, eu recebi uma mensagem dele, tipo, 1 da manhã, me chamando pra tomar um vinho na casa dele. Nesta cara de pau. Não, porque assim, além de talentosa, você é muito linda, eu acho que a gente precisa se conhecer melhor, parará. Você não quer vir tomar... 1 da manhã, tá? Ele queria que eu fosse naquela hora. E aí eu respondi pra ele que o meu contato com ele era estritamente profissional, e que eu não acho que caberia eu ir à casa dele aquele horário para tomar um vinho se o nosso contato era profissional. Mas que se ele quisesse marcar um café para me conhecer melhor e a gente conversar sobre o trabalho, que eu estava disponível. Ele nunca mais mandou mensagem. Nunca mais me respondeu. Então assim, não foi um assédio direto, mas foi um assédio. Que eu poderia, se fosse outra pessoa, ter aceitado, né? E talvez estivesse no trabalho dele. Mas eu jamais faria isso, Gabriel, porque... eu acho que eu sempre pensaria, o que talvez muitas pessoas não pensam, né? Mas eu sempre ia pensar, eu não estou aqui pelo meu mérito, pelo meu trabalho, sabe? Eu estou aqui por outra coisa. E que pra mim não funciona. Pra mim, o que me dá muito tesão de fazer meu trabalho mesmo, assim, além de gostar e de falar, caraca, eu passei nesse teste porque eu sou foda. Eu consegui aquilo lá porque eu soube me vender, soube mostrar o meu trabalho, sabe? Soube apresentar o meu trabalho nas redes, por exemplo. Por isso que eles estão me chamando. E não porque eu saí com alguém, sabe? Então, mas assim, isso rola, isso rola. E tem outras histórias mais bizarras ainda de amigas, assim, tipo, de entrevista mesmo, de teste, o cara pedir, tipo, um teste que não tinha nada a ver, pedir pra pessoa ficar seminua, sabe assim? E aí, ou você aceita ou você vai embora, né? Então é muito isso. É o cargo de poder, né? Você tem uma decisão na sua mão, assim. Pois é. Nossa. E é bem, bem tenso. Então, mas foi essa... Foi isso que o cara ali quis dizer pra minha mãe, sabe? Eu acho que pensar ainda em crianças e tal, né? Tipo, adolescente, cara, é mais bizarro ainda. E eu não duvido que tenha histórias assim também, viu? E eu acho que... É que nem você falou de vender sua alma, né? E ainda mais pensa num... Que isso né, é um caso mais... não é global. Sim. Imagina um sim. negócio mais, tipo... Sei lá, uma série muito foda na Netflix. Tanta coisa que deve acontecer nos bastidores que a gente fica, tipo... Só assistindo lá. Nossa, que série legal. E a gente nem imagina, né? É. Eu não sei se você acompanha sempre, mas principalmente, não só aqui no Brasil, né? Mas em Hollywood, às vezes estoura. Anos depois, alguém falando que... no set tal, aconteceu tal coisa. Tipo... E aí a pessoa vem e fala, às vezes, não só de assédio, né? Às vezes alguma coisa de tipo, cara, ele me obrigava a trabalhar, sei lá, 20 horas no set direto e tá me devendo dinheiro por causa dessas horas extras que eu fazia. Tipo, eu acho que acontece muita coisa nesses bastidores desses trabalhos, principalmente trabalhos grandes, assim, que a gente não faz nem ideia, sabe? E às vezes estoura durante o set mesmo, né? Essas notícias e vazam, ou às vezes vai estourar um tempo depois também. Sim. É bem complicado. E tem... Falando agora do lado oculto, né? Até mesmo com drogas, né? Teve um cara
que ele trabalha lá pra fora, né? Acho que Hollywood mesmo. Uhum. Brasileiro. E ele falou... Eu fiquei, mano, eu não quero nunca pisar num lugar desse, sabe? Tipo, do pessoal basicamente gravando, sabe? Tipo, até os caras atrás das câmeras. Uhum. Pegando e injetando os bagulho no braço, assim. Jesus. Bora gravar. Gabriel, pra mim isso é tão surreal que, assim, eu sou uma pessoa tão, assim, Caxias pra isso. Quando eu tô trabalhando... Caxias é uma palavra de 1980, né, gente? Eu sou uma velha, desculpa. Mas eu sou uma pessoa tão certinha pra essas coisas que, assim, eu não sou nem aquela de... você não quer, tipo... Se eu tô, né, trabalhando mesmo, apresentando um evento, por exemplo. Você não quer tomar uma cervejinha, assim? Eu tomo depois. Tipo, pra mim, eu tenho que estar tão concentrada e aquilo é tão... Eu vou usar essa palavra, mas não sei se vai soar bem. É o meu espaço sagrado ali, sabe? De tipo, é o meu trabalho. Uhum. Então, eu não consigo porque eu acho que vai me desconcentrar. Eu acho que, tipo, cara, então eu vou pegar esse rolê pra relaxar depois. Agora, ainda mais falando de droga, enfim, né? Uma coisa que não dá pra usar nem no dia a dia. Uhum. Pra trabalhar, gente, como assim? Sabe? É muito surreal. E a pessoa ainda falar sobre isso abertamente, tipo, como assim? Nesse caso foi o cara que contou, né? O cara que ele viu ali as paradas e mas ele disse que ele não tava no rolê. Não. Entendi. Vai saber. Vai saber, acho que não ia falar, né? Vai saber. Não, mas acho que não. É muita loucura, mano. Muita loucura. Acho muito. Mas eu não duvido que tenha isso, não, gente. Nossa, eu não duvido. Teve uma vez que eu vi Mano, foi acho que foi no Instagram do... Não sei. Sabe La Casa de Papel? Sim, sim. Não sei se foi de alguma atriz em específica ali. Mas, cara, eu olhei pra eles e falei, tá todo mundo chapado aí. Tenho certeza absoluta, tá todo mundo chapado. E eu fico pensando como esse povo consegue lembrar o texto, gente. Porque não é impossível. Eu acho que você tem que estar tão bem. Eu penso assim, eu tenho que estar descansada primeiro, porque minha pele precisa estar boa, né? Se você bebe, se você usa essas paradas todas, você vai estar ali com a imagem cagada. Por mais maquiagem que seja, não é a mesma coisa. Então penso, primeiro, eu preciso estar descansada, preciso pelo menos conseguir, né, dormir ali, ter um sono um pouquinho mais de qualidade. Eu penso às vezes no que eu vou comer, porque eu falo, dependendo do que eu comer, pode ser que, né, não me caia muito bem e isso atrapalhe meu desempenho. Tipo, e a galera vai e faz a coisa de qualquer jeito e vamos aí. Eu não consigo entender mesmo isso. Assim. Eu até consigo entender. É que eu já usei maconha, né? Então, até mesmo pra gravar vídeo, sabe? E normalmente a maconha, ela não tem muito desse... Mas os seus vídeos não são uma coisa mais descontraída e você mesmo falando? Não é um roteiro, um personagem, um texto? Sim. Era mais um trabalho como apresentador. Não que eu também não acho que você precisa estar mais concentrado. Mas eu digo assim, você tem um personagem, você tem que pensar nele e você tem um texto que, tipo, tem que decorar. Por mais que você possa improvisar um pouco em cima desse texto, mas é uma coisa mais, sabe, fixa ali, mais certinha. Como é que a galera consegue? Eu acho que, nesse caso, a pessoa, ela entra mais, sabe? Ela Você fica... acha? Ainda mais se for uma pessoa viciada. Né? Se for uma pessoa viciada, às vezes ela só consegue com aquilo. Isso é verdade. O que também é foda, né? Porque quando não tiver aquilo, ela não consegue acessar. Exato. Aí tem que trabalhar bastante, sentido, tem que começar a praticar sem. Igual a cantor quando sobe no palco. Mano, você já viu aquele que viralizou do Alok? Que tipo, ele tá lá filmando ele. Você entra em quanto tempo? Ele... daqui 10 segundos. E ele assim, desse jeito. Então você não tá com pressa? Você fala, tipo, eu não sei se foi essas palavras, mas tipo... não, sabe? Tipo, umas coisas muito... Mano, como assim? Vai me enganar. E o mundo artístico também é cheio disso. Não tem como fugir. Olha, talvez se eu fosse mais assim, eu me cobraria menos, viu? Mas não conseguiria jamais. Jamais, gente. Mas hoje você trabalha... Você trabalha mais com essa parte de apresentação do que até essa parte mais da... Sim, de atuação, assim. Né? Até porque eu fui descobrindo aí durante o processo. Eu tentei ali, né? Muitas oportunidades como atriz. Teve uma época que eu fui exclusiva de uma agência também. Fiz alguns testes para longa-metragem, para novela. Mas mesmo achando que era ok meu trabalho... Eu sentia que, assim, eu tava sempre batendo nas portas e as portas não abriam, sabe? E eu comecei a me perguntar, poxa, será que eu gosto mesmo de fazer isso? A ponto de ficar tantas vezes insistindo nessa parada? Porque se eu gosto mesmo, eu vou insistir, uma hora vai acontecer.
E aí eu comecei a perceber que o processo, tanto teatral e às vezes até esses processos de teste, né? Às vezes muito de publicidade também, mas principalmente de conteúdo, eles me desgastavam demais. Tipo, não era uma coisa prazerosa, assim. E eu comecei realmente a pegar um bode, assim, sabe? De tipo, eu preciso pensar no personagem, preciso construir a história dele. Cara, você tem que gostar muito disso, assim. E eu vejo que meus amigos que fazem isso muito bem, eles amam esse processo, de fato, assim. E eu percebia que eu não amava tanto esse processo, sabe? Que eu achava esse processo meio chato, assim, de ficar fazendo isso. De ficar ensaiando, por exemplo, eu não gostava. E aí, principalmente de não poder ser eu mesma. Eu posso pôr um pouco de mim na personagem? Posso, mas eu vou servir a personagem, né? A Débora, o corpo e tudo, a fala. É pra servir pra contar aquela história da personagem. E eu queria muito mais contar a minha história. E não de um personagem. E aí eu comecei a entrar mais nessa parte de apresentação. E eu falei, cara, eu acho que é isso aqui, porque aqui eu posso trazer o meu storytelling e ao mesmo tempo, por mais que seja às vezes uma live de vendas, como eu falei, né? Ou um produto que eu preciso vender, ou até um evento institucional, um evento mais empresarial. De alguma forma eu tô colocando a Débora, seja numa piada, seja numa sacada ali diferente que eu trago. Por exemplo, ontem na live da Samsung, a gente estava comentando de fazer exercício físico, de tirar foto. E aí eu trago a minha experiência. Tipo, cara, eu falei lá, nossa, eu adoro viajar, gente. Já viajei para vários países. E para mim é interessantíssimo fazer fotos. Então, ter um celular desse, queira ou não, eu tô trazendo um pouquinho de quem é a Débora. E ao mesmo tempo vendendo o aparelho. Fica até melhor para vender, né? Exatamente, porque eu trago a minha experiência, sabe? Então, poder falar quem eu sou, o que eu gosto. Eu fui me identificando muito mais com esse trabalho e hoje me identifico muito mais com esse trabalho do que como atriz. Assim, as poucas coisas que eu faço como atriz é uma publicidade ou outra e alguns trabalhos também como... Eu acho que a locução, né, eu acabo usando um pouquinho também, porque a locução, dependendo do trabalho, tem que pôr... Tem um personagem, mas é só a voz, né? Não é... o conjunto todo. E alguns trabalhos que eu faço para amigos mesmo, assim. Principalmente coisas de terror que eu adoro. Né? Eu tenho um amigo que ele produz, assim, uns filmes, uns curtas independentes de terror. E aí eu vou lá mais para brincar, sabe? Mas é um lugar mais de brincadeira. Não tem tanto esse profissionalismo. Não tem essa cobrança de, nossa, eu preciso entregar esse resultado, parará. E aí eu faço de uma forma mais leve, eu sei que também vai acabar, que eu não vou ter que ficar fazendo, tipo, sei lá, ficar 3 meses num set de filmagem, sabe? E acho que é isso, assim. Hoje eu falo, né? Eu sonho muito mais em ter meu programa da Ana Maria Braga do que em fazer uma novela, assim, tipo... Sem dúvida. Tipo, Débora, vem fazer uma novela, personagem principal. Mas olha, Débora, a gente tem um outro programa pra você apresentar de variedades. Eu não penso 2 vezes, tipo... Muito mais um programa. Você diz Ana Maria Braga porque a Ana Maria Braga, ela é ela lá? Eu acho ela muito autêntica, cara. Eu gosto muito dela, assim. Tem outros personagens também que eu gosto, né? Que eu gosto muito do formato do programa dela, assim. Não só porque tem comida. O pessoal zoa, você fala da Ana Maria Braga porque você gosta de comer. Mas é porque eu acho que ela traz, até quando ela vai entrevistar as pessoas, sabe? Assim, eu gosto muito. E eu acho que ela é autêntica e ao mesmo tempo ela não precisa ser tão polêmica pra ser autêntica, sabe? E eu tenho um pouco isso, assim. Eu admiro as pessoas que são polêmicas, mas eu não acho que eu sou uma pessoa tão polêmica, assim. E ao mesmo tempo eu acho que eu tenho a minha autenticidade. Você é mais tranquila, né? Exatamente. Eu sou mais polêmico mesmo. Mas tá tudo bem também ser polêmico. Eu acho que é da sua... não adianta eu tentar fazer uma coisa ou ser uma coisa que eu não sou, sabe? Eu acho que é da sua personalidade. E você tem que trabalhar isso. Já que é natural pra você, tipo, use isso, sabe? Sim. E hoje em dia, tipo, sei lá, só de você ter uma opinião já... Esse é o ponto, né? Opinião. Tem isso também. Qualquer coisa já virou uma polêmica, né? E tipo, só minha opinião, galerinha. Foda-se que é sua opinião. Vai se fuder. Eu já tenho hater agora também, depois dos podcasts que eu participei. Já tô com hater na internet também, porque eu dou spoiler, gente. As pessoas não gostam. E tá lá, tipo, aparecendo várias cenas do filme, você comentando sobre o filme. E eu falei ainda que eu ia dar um spoiler. Gente, é que eu falei um mini spoiler, né? Então as pessoas não estavam preparadas pro spoiler total, mas eu avisei. Você falou mini spoiler? Eu falei, um mini spoiler, aí eu contei o final do filme. O cara tá vendo ali só pular, ué. Acontece, gente, exatamente. Mas é sinal, o hate é sinal que pegou muita view, né? Exatamente. Não, tô felicíssima. Conseguiu alguns seguidores de lá? Quer dizer, além dos haters, né? Que tem os haters também que seguiram. Depois que principalmente esse último que a galera do Muita Brisa postou, uns quase 300 seguidores. Foi em collab que vocês fizeram? Foi em collab, E aí no TikTok também, assim, ganhei uns ali. Não sei exatamente quantos, mas também deu uma boa viralizada. Deu quanto no Instagram? No Instagram, eu acho que bateu 1 milhão de views, 1 milhão e pouquinho. 1 milhão e pouquinho. Acho que no TikTok foi que no TikTok foi mais rápido, foi em 24 horas. Sinistro, né?
E é um negócio tão tipo, falei. Cara, mas assim, é umas coisas que viralizam, né? Que a gente não espera, assim, também. É muito doido isso. Às vezes você faz um conteúdo ali e fala, nossa, eu acho que isso aqui vai bombar. Aí fica tipo, cri. Exato. Aí as outras coisas você nem vai postar. Você fala, acho que nem vou postar isso aqui que não ficou muito bom. Pá, o negócio viraliza. Explode. Tem que ir fazendo, tem que praticar. E postar. Tem que fazer. Exatamente. Você ficar só nessa não vou postar não e tal. Você não faz bosta nenhuma. Porque, exatamente, o lema desse canal é Bora pra Prática. Porque foi... Até voltando na escola, sabe? Na escola era só teoria e a prática, tipo, na verdade era escrever numa prova. E eu descobri que eu não aprendo assim. Eu não aprendo assim. Meu esquema é: me passa a informação e eu boto em prática e aprendo na prática. Sim. Claro que tem pessoas que vão mais na teoria e tal, mas, isso daqui funciona pra mim. Não, pra mim também. Tem que ser praticando, senão... Tanto que até hoje não sou boa em matemática. Sou péssima, inclusive. O importante é a matemática do dia a dia, matemática financeira. Agora tem calculadora, celular, tudo certo. Exato. Na faculdade a gente usava calculadora. Então. Tipo, na faculdade de engenharia você usa calculadora. Na escola você não usa. Pois é. Aí você fica lá. Gente, não faz sentido pra mim. Mas eu tenho tipo, falando sobre a matemática, eu tenho um porquê de você aprender matemática. Não necessariamente você vai usar as fórmulas, mas você vai treinar seu cérebro. Você treina seu cérebro a... Tipo, um engenheiro. O engenheiro, ele vai fazer tanta conta, ele não vai usar nada. Lá, tipo, depois que ele chegar, tipo, realmente pra ser um engenheiro na empresa lá, é a máquina. Ele vai botar os dados na máquina, a máquina vai fazer tudo. Ele vai aprender a usar a máquina. Sim. Ele não vai fazer, vou fazer uma derivada aqui. Não vai, mas nunca. Porque a própria calculadora já faz isso pra você. A burrice, fazer isso na mão. Mas você aprender a fazer derivada, a fazer aquele monte de conta, a ter aquele raciocínio... Isso que é o jogo do engenheiro. Te ajuda pro raciocínio mais lógico, talvez, né? Exato. Mais resolver rápido. Problema. Porque o engenheiro, eu descobri isso Faz sentido. Introdução em engenharia de materiais. O engenheiro, ele é resolvedor de problemas. E eu descobri que o empresário, o empreendedor é resolvedor de problemas. Total. Quando você resolve o problema, você faz dinheiro. Essa é a diferença, né? Você sacou que talvez por isso que você tenha procurado, então, a engenharia? Pode ser. Meio que subconsciente ali? Bateu as coisas, né? Fui bem guiado. Muito obrigado. Você vê que doido? E aí eu achei muito engraçado nessa parte que quando eu aprendi empreendedorismo com o Flávio Augusto, né? E ele falou, o trabalho do empreendedor é resolver problema. E é isso. Quando você resolve um problema, você ganha dinheiro. Sei lá, igual na casa da Samsung. A Samsung tá precisando de alguém para fazer a apresentação lá, apresentar. Sim. Você vai lá e resolve o problema do Samsung, eles te pagam. Exatamente. É tão básico, né? E tem que trazer números também, né? Tem que trazer as vendas pra eles. Se não vender, eles botam, tipo, eles podem botar a culpa em você? Não, mas é um conjunto, né, de coisas, assim. São as ofertas que eles trazem, são as oportunidades, são, por exemplo, às vezes até a forma que isso é colocado no site, que é onde as compras vão ser efetuadas, é o design do site também, é o atendimento, é o pós-atendimento, mas também é a equipe, como a gente está pensando a live, a estrutura, o roteiro, a minha apresentação, como eu faço a venda do produto ali junto com os convidados. Então, é um conjunto, né? Não pode falar só, nossa, é porque a Débora não apresentou bem, ou porque o roteiro não estava bom. Mas é também um ponto ali que vai gerar o resultado ou não, entendeu? Um dos pontos. Mas isso seria mais, uma análise mais direta, né? Putz, ela não tá performando bem. Sim. Aí seria uma outra coisa, né? Tipo, não, vamos trocar porque não tá rolando, entendeu? Exato. E você tem algum caso aí de uma vergonhinha que você já passou? Nossa, deixa eu pensar. Não é vergonhinha o nome, de algum mico, assim, alguma mico, coisa nessa... Mico. Olha, eu acho que na Claro aconteceu alguma coisa que eu falei... Mas ao vivo, né? Porque era ao vivo. Eu acho que eu falei, eu não lembro se foi isso. Eu falei uma marca que não era atrelada a Claro. E aí deu tipo um BOzinho, assim, né? Porque a gente falava muito de música, tinha o Claro Música, que é um aplicativo da Claro. E em algum momento eu comentei de Spotify. E não poderia falar. E aí eu tomei uma bronca da direção. Mas assim, quem estava assistindo em casa não fez essa associação, entendeu? Agora, mico mesmo, eu paguei mais como atriz, assim. De esquecer texto e na hora, começar a improvisar coisa no teatro que não tinha nada a ver. A ponto meus pais estavam na plateia e eles tenham percebido. Eles falaram, Débora,
Realmente estava totalmente fora do contexto da peça, sabe? E aí a minha amiga viu o meu desespero, viu que eu tava falando coisa com coisa, ela pegou o texto, tipo, que era minha parceira de cena, e, tipo, improvisou sozinha, assim, até voltar a minha memória. Então eu tinha um problema também, tá vendo como não era pra eu fazer isso? É, né? E agora com texto de apresentadora, eu decoro e vou lá e faço. Vai embora. E esse mestre de cerimônias começou há quanto tempo? Olha, eu fui muito cara de pau pra começar a fazer isso. Eu faço, sempre fiz, nossa, nasci fazendo. Foi exatamente isso. Me consultaram pra um evento, viram lá o meu site, né? E eu coloquei lá como apresentadora, não tinha colocado mestre de cerimônia ainda. E aí viram os vídeos que eu já apresentei e falaram: e você apresenta evento também? Não falei que eu já fiz vários, né? Mas falei assim: apresento evento. Que tipo de evento que vocês precisam? Assim, assado. Tá bom. Primeiro evento que eu fui fazer. Tinha uma coisa chamada TP de cristal, que é o teleprompter tradicional, só que são 2 colocados assim, para mestre de cerimônia, que você vai olhando aqui e aqui. E eles, pra quem tá assistindo, as pessoas não veem, porque ele é transparente. É muito doido, assim. Procura depois na internet, dá um Google lá. Não é aquele negócio que fica no chão, não, né? Não, tem esse também, mas esse é mais para você acompanhar o que tá passando, para ver o tempo também, às vezes que você tem ali, principalmente para palestrante. Esse ele fica, tipo, é uma basezinha mesmo, ele fica aqui mais ou menos nessa altura, quase na altura do meu olho. Só que para quem tá lá, praticamente não vê. A não ser que seja na primeira fila, você ainda consegue ver alguma coisa, mas não vê passando o texto. Quem vê passando o texto é só quem tá desse lado. Né? Então, foi o primeiro evento, eu já tinha esse TP que eu nunca tinha trabalhado na vida. A minha sorte é que eu já conhecia o OTP mesmo como apresentadora. E aí, dei conta. Graças à prática, né? Exatamente. Por já ter praticado. Tudo bem, eu nunca fiz evento, nunca tinha feito evento em si. Mas eu já tinha apresentado ao vivo, eu já tinha trabalhado com teleprompter, eu já tenho esse domínio também da oratória ali durante a apresentação, para falar sobre um cliente, sobre uma marca. Então eu falei, poxa, por que não? Porque se eu falar que eu não tenho experiência, nunca fiz. Óbvio que eles não iam me chamar, Gabriel. É óbvio que não. Então, assim, é aquela mentira do bem, sabe? Aquela mentira. Porque eu entreguei o resultado pro cliente final, entendeu? É mentira do bem. E aí foi isso. E aí foi isso e funcionou. Então, às vezes, gente, a gente tem que também dar uma, sabe? Você omitiu. Omiti, é verdade. Você não falou, eu apresentei vários. Você falou, eu apresento. Eu apresento. Apresento eventos. Não falei que apresentei vários, nem dei nomes, nada. E não me perguntaram também, não pediram, quais clientes que você trabalhou, não pediram nada. Só perguntaram. Aí você dá uma daquele cara lá, sumir. Muito bom. Mas eu digo isso porque eu acho que os profissionais, às vezes, precisam ser um pouco mais ousados, sabe? Nesse sentido. Às vezes que a pessoa fica muito com medo. Mas eu nunca fiz, então eu vou falar que não, eu não sei fazer. Mas você já tá na área ali, dentro do que você sabe, você tem a confiança de que você pode entregar aquele resultado, sabe? Tipo, vai. Por que não, né? Mete as caras, assim. Eu acho que falta um pouco isso também. Eu vejo muita gente, às vezes, falando, eu não tô trabalhando, a pessoa não me chama para... Normalmente é porque tem um material bem meia boca também, não atualiza, que isso é assim, é fundamental pra gente, é o principal meio de trabalho, é você ter um portfólio de vídeos, por exemplo, para quem trabalha com apresentação, até para quem é ator, né, trabalha com vídeo principalmente. Então, às vezes a pessoa não tem um portfólio com os principais trabalhos, tem fotos de 1980, tipo, não usa as redes sociais para divulgar o trabalho. Eu ainda tenho um site ainda, porque para mim ainda funciona ter um site, eu mando para alguns clientes, né, gente que quer conhecer meu trabalho, e lá tem um pouco mais completo de tudo, mas também tenho na minha rede social quem eu sou, meus trabalhos de apresentador. Então, se a pessoa não tem nada disso, aí reclama que não tá trabalhando. Pede para eu indicar. Eu falo, eu vou indicar vocês. Tem um portfólio? Não, não tenho. E a sua rede social? Tá lá. Posto só foto com a minha família e meu cachorro. Tipo, falar, gente, aí não dá, né? Me ajuda a te ajudar, sabe? Tem que ter isso, né? Exatamente, é meio básico, assim. E, além disso, realmente saber se vender, tipo, conversar ali com o cliente. Às vezes eu tô num trabalho, Gabriel, e aí acontece de uma outra pessoa, às vezes uma produtora, por exemplo, que eu sei que não vai fazer só aquele trabalho, vai fazer outros trabalhos também, né? E ela tá conversando comigo, ela já me pergunta, eu tenho uma coisa que é super... Pra muita gente é ultrapassada, mas eu tenho, que é um cartão de visita. Eu uso o cartão de visita com o meu site, com minha rede social, com tudo, meu telefone. E a gente tá conversando lá, você trabalha com locução também? Ou às vezes nem isso, eu pergunto. Tô ali trocando uma ideia no intervalo. Vocês produzem mais o quê? Ou seja, no trabalho, eu já tô fazendo networking. Eu já tô aproveitando aquele trabalho ali, lógico, né? Tem, às vezes, um limite. Se eu vou por uma agência, eu não posso ultrapassar, uma agência de atores, eu não posso ultrapassar e tentar fechar o trabalho diretamente com a produtora. Eu tenho que respeitar essa hierarquia da agência. Mas, normalmente, os últimos trabalhos que eu fiz e faço, quase sempre é por cliente direto. Então, eu aproveito aquele contato da produtora para me indicar para outros trabalhos. Já deixo meu cartão ali e já falo, faço isso, dá uma conferida no meu site, nas minhas redes sociais e fico à disposição.
E aí vou conseguindo fechar os trabalhos e vou aumentando a minha rede, sabe? É bem orgânico mesmo, né? Mas tem que ter esse trabalho. Porque ficar só esperando, vai cair do céu e o cliente vai me chamar, ou, sabe? Alguém vai me descobrir. Você não chega lá só e vamos trabalhar. E sai do trabalho, agora tchau. E é todo um social que é importantíssimo, que às vezes as pessoas não fazem, sabe? Às vezes a pessoa chega... Eu posso estar num dia péssimo. Eu chego no ambiente de trabalho, eu cumprimento todo mundo. Eu tiro, às vezes, a energia do... Eu tiro a energia do útero, sabe? Eu falo, tô aqui, dormi mal pra caramba, né? Eu falei já pro Gabriel que eu tenho insônia. Dormi mal pra caramba, às vezes é difícil pra mim. Mas, cara, eu vou lá, medito, respiro e falo, bom, vou pro trabalho. Eu vou chegar com outra energia lá. Não só pelo social, que é importante a gente fazer para manter esse networking, mas pro dia também ser bom para mim, sabe? Pra, tipo, ter essa virada de chave. Pô, eu vou fazer o que eu gosto. Então, sabe, de verdade, assim, deixar os problemas em casa. Tem muita gente que fala que é difícil separar. Mas eu acho que é muito também uma prática para você fazer essa separação, sabe? E você conseguir concentrar no que você precisa concentrar ali no momento. E é o que eu tento fazer, assim. Porque senão vai virando uma... bola de neve, né? A gente tá falando que a Débora zerou todos os podcasts aqui. Um dos principais motivos foi por causa disso, sabia? No dia que você chegou aqui, você chegou de um jeito assim, tipo, alto astral, assim, conversando com todo mundo. E isso sinto que precisa, sabe? Isso é tão bom, assim, até pela troca com pessoas, não só pelo trabalho em si, mas a troca e a energia, eu acho que é muito importante também, né? Se eu chego já de cara, sei lá, fechada ou com os meus problemas, tipo... eu já vou ter uma energia, já vou te passar uma energia diferente, e aí talvez você tava com outra, e aí, sabe, não vou corresponder, e eu acho que as coisas não fluem, assim, então... Até no podcast. Tipo, é verdade. Eu sinto, pelo menos, eu acho que não Pode Viajar, falando com as hosts, né, elas curtiram muito, e eu acredito que o principal motivo foi o pré. Sim. O pré. Sim. Faz toda a diferença, Faz né? toda a diferença. Tipo, até essa casa aqui que a gente pegou pra fazer o estúdio, ela já foi pensada no pré-podcast. E a gente se sente em casa aqui mesmo, quando a gente chega. A ideia é quando a gente estiver melhor, mesmo assim, tipo, ter um barman ali. Que demais! Umas bebidinhas aqui. Nossa, seria legal, né? Seria legal mesmo. Mas é legal a ideia de ser uma casa e de não ser um estúdio, de não ser um prédio, sabe? Prédio. Nossa, isso faz toda a diferença, Gabriel. Deixar seu RG lá, seus documentos. Falar, tem um fulano aqui, a gente já chega... Se fosse assim, a gente já ia chegar meio assim, sabe? Tipo... Oi. Sabe, uma coisa meio tensa. Aqui não, tipo, parece que eu, tô chegando na minha casa. Fui ali na cozinha, tomei um café com o Gabriel antes de subir, sabe? Tipo, é muito, tô em casa, porque é esse clima, né, de bate-papo. Por mais que a gente esteja falando de negócios, é um bate-papo. Exato. Então a gente se sente à vontade, de verdade, assim. E até tipo, tem alguns estúdios que, tipo, vamos supor, tá rolando um podcast aqui. Aí chega uma outra pessoa, tem que falar, aqui é o estúdio, sabe? Não tem algo a mais. Tipo, aquela porta pra fora é o prédio. É o corredor do prédio. Sabe? E aqui é só o lugar de trabalho. Sim. Isso já é uma outra parada também, né? Total. Você vê, tem tudo calculado, rapaz. Estúdios gente. Volts. Daqui a pouco... Aê! Estúdios Volts. Eu queria... eu tava vendo um podcast que você fez lá em Atibaia. Sim. E você comentou também sobre... Acho que aconteceu com você de... Qual que é o nome do cara que ele tem, tipo, vários artistas, assim? Agente. O agente quando você, sei lá, tem um agente muito foda. Só que, na verdade, não é tão bom assim um cara que tá começando a pegar um agente muito foda. Sim. Porque funciona essa parada? Assim, essa mentalidade é muito aqui do Brasil. Porque lá fora, principalmente nos Estados Unidos, falando de Hollywood, eles têm uma mentalidade muito diferente em relação à figura do agente. O que o agente é lá? Ele é aquela pessoa que ele vai descobrir talentos. Né? Então, como é que ele vai fazer isso? Eu vou assistir uma peça, por exemplo, off-Broadway, né? Não é aquela peça que tem lá já a galera que tá bombando. Ou eu vou numa escola de teatro que tá tendo uma apresentação de uma peça, para ele vou ver, esse cara é muito bom. Eu vou trabalhar com ele. E aí ele vai começar toda a estratégia de carreira deste ator até o ator chegar ali no estrelato ou não. Ele vai ver, não funciona, então obrigada, parará, eu vou trabalhar algum outro ator. E é assim que o agente é visto. E é assim que deveria ser, né? O agente como um descobridor de talentos e um estrategista de carreira. Ele vai montar a sua estratégia, vai te indicar ali para as pessoas, te colocar nos testes que são importantes. E aqui no Brasil?
Como é que funciona? Normalmente, esse agente, ele vai trabalhar com as pessoas que já estão famosas. Por exemplo, um ex-Big Brother, uma pessoa que já conseguiu fazer, às vezes, um personagem grande na novela e agora precisa direcionar a carreira, mas que já está no topo. Ou vai pegar pessoas que ali já estão com o seu nome consolidado para ir trabalhar e indicar para outros trabalhos, né? Eu digo que é um trabalho muito mais fácil, né? Porque você já está ali consolidado, lógico, vai ter uma estratégia para você se manter ali no topo, você se manter pegando trabalhos, para você trabalhar a sua imagem também de uma forma positiva, mas não tem essa construção de carreira. E por 1 ano, mais ou menos, eu fiquei exclusiva, o que é o exclusiva, né, da agência? Eu não podia fazer nenhum trabalho, a não ser que fossem indicações dele. E foi um dos piores anos, assim, porque foi o ano que eu menos trabalhei. Então, eu não sou a pessoa que indica ter um agente exclusivo, a não ser que ele, ou você já tenha feito um grande trabalho através dele, ou ele seja um agente que realmente te enfie e te coloque nos testes, o que eu acho difícil de ter. Tem, mas, né, até tem. Mas eu acho difícil. Então, o que aconteceu comigo? Eu fiquei muito tempo sem trabalhar. Fiz pouquíssimos testes, assim, de conteúdo para novela, para série, para cinema. E, ao mesmo tempo, eu não podia fazer trabalho com mais ninguém. Então, assim, antes de acabar o contrato, foi um pouco menos de 1 ano, eu cheguei e conversei. Falei, olha, para mim não tá funcionando. Realmente não dá para continuar dessa forma. E por quê? Junto comigo ali no casting dele, tinha outros atores também, e nem digo iniciando que estão começando carreira, porque eu já tinha feito outras coisas, mas eu nunca tinha feito nada grande, assim, tipo, um protagonista de novela, tinha feito participações, tinha feito filmes que não bombaram, assim, mas trabalhava, fazia muita publicidade, inclusive, muito comercial. Mas como conteúdo, né, que a gente chama de série, essas coisas, novela, eu não tinha feito coisas grandes. E ele tinha no elenco dele, tipo, atores de peso ali, gente que já era global. Então, é óbvio que a atenção dele não era pra mim, porque eu não trazia números, eu não trazia dinheiro, né? Eu tava ali, ele ia ter que começar a fazer um trabalho comigo. E para os agentes no Brasil, não é. Eu sinto isso, que não é interessante começar esse trabalho do zero. O que eu acho, assim, vou ser até polêmica aqui, eu acho uma grande burrice. Porque tem tanta gente mega talentosa que eu tenho certeza que estouraria em tão pouco tempo, sabe? Outra coisa que eu sinto muita falta aqui é agente para apresentadores, por exemplo. Isso não existe. E lá fora eu sei que tem agentes que trabalham especialmente focado com jornalistas, apresentadores, né, para ir fazendo esses contatos e também criando essa estratégia aí de vendas. Então eu percebi que eu ia ter que ser a minha própria agente, minha própria empresária, sabe, Gabriel? Para fazer as coisas acontecerem. E a partir do momento que eu entendi isso, foi quando eu comecei a trabalhar com clientes maiores e comecei a ter mais trabalho. Você não acha que um artista, quando ele vai atrás de um agente, é mais por estabilidade? Tipo, faz por mim aí. Eu acho que comodidade é a palavra. Né? Porque é tipo assim, ele vai me indicar, ele vai falar o que eu tenho que fazer, sabe assim? Até de questões de rede social mesmo, assim. Porque eu sei que hoje os agentes palpitam muito nas redes. Só que eu acho que às vezes eles palpitam sem ter esse conhecimento. Porque se a gente for pegar os agentes aí grandes no mercado, eles são de uma outra geração. Não que eles não possam entender, mas eu não acho que eles estão estudando de fato a comunicação digital para chegar para um ator e falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, entendeu? Então, eu acho muito mais... Se for para investir nisso, cara, tem um social media, tem uma pessoa mais jovem ali, uma pessoa que tá antenada, nem falo só de idade, mas uma pessoa que seja antenada com a comunicação digital para cuidar das suas redes. E não, tipo, uma pessoa que parou em 1980, sabe? Sim. Não tô falando mal de todos os agentes, não, porque tem muita gente legal. Né? Tem muita gente legal que, inclusive, eu trabalho, né? Mas eu digo esses agentes de grandes nomes, de grandes estrelas, eu acho que eles não estão de verdade preocupados com os atores ali que querem... começar uma carreira ou que querem fazer grandes trabalhos e montar ali uma estratégia de trabalho, sabe? Eles não vão dar atenção porque não é ali que vem a bufunfa. Né? Não é ali que vem os grandes cachês. Então, o que eu acho, assim, eu adoraria trabalhar com um agente de Hollywood, cara, que pensa isso, que vai te vender, que vai ter, sabe, todo esse trabalho. Porque você imagina, você pega uma pessoa assim, você vai ser fiel a ela, sabe? Porque vocês criaram isso juntos, vocês cresceram ali juntos também. E não tem esse pensamento aqui, infelizmente. Lá eles pegam, tipo, uma porcentagem do... Nos Estados Unidos eu não sei exatamente como é essa porcentagem. Aqui no Brasil é de 20% a 30%. Depende muito como é combinado esse agenciamento com o agente. Com a gente. O restante com o ator, né? Eu não sei para essas grandes estrelas como que é a negociação deles. Se é diferente, se talvez uma porcentagem menor, não sei
como que funciona. Ou se às vezes é um valor por mês ali pago para cuidar da carreira. Eu não sei como é que funciona, mas os trabalhos que eu fiz, que eram trabalhos menores, como atriz, eram sempre nessa pegada de 15% a 20% do cachê. Eu lembro, acho que tava vendo ontem ou anteontem, tava vendo um vídeo e nesse vídeo aparecia alguns trechos de um documentário falando sobre a indústria da música. Uhum. Que é sinistro. Deve ser bizarro também. Tipo, lembra que você falou lá no começo? Vai assinar o contrato com o demônio, sabe? Não é o demônio, mas dependendo das letrinhas que você botar ali no contrato, cara. Mas ao mesmo tempo tem um contrário. Não sei se você viu o filme da Whitney Houston. Não. O agente dela, que fez ela crescer. Obviamente ela era mega talentosa, enfim, uma diva, mas que traçou aí essa trajetória da carreira dela. Ele foi assisti-la quando ela se apresentava com a mãe em um barzinho assim, tipo, X. Porque o cara lá viu, chamou, ou seja, o agente lá saiu da casa dele, o empresário ferrado, tipo, ele já tinha uma gravadora enorme, assim. Ele saiu da casa dele pra ir lá assistir a apresentação da Whitney, que na época era uma adolescente ainda, sei lá, tinha 20 anos, e falou: é com você que eu vou fechar, porque você é uma estrela, você já é uma estrela. E fechou um contrato com ela. E daí ela... Ou seja, ele não pegou uma pessoa que já estava na mídia, já com CD gravado, já fazendo apresentações para grandes públicos, não. Mas ele viu ali uma oportunidade, sabe? Mas aí deu o final feliz. Não deu porque ela se relacionou lá com um cara que não era legal, e aí entrou no mundo das drogas, mas com um empresário... com o empresário sim, deu bom. É aquela que acabou se perdendo ali por muita coisa, principalmente por causa das drogas, né? Uhum. E aí chegou no resultado que ela acabou falecendo ali, morrendo por conta de uso de drogas e bebida e tal. Pesado. Tem como seguir esse caminho sem usar droga? Ai, gente, olha, não sei. Que tá foda, né? Não, e prejudicou até a voz dela uma época. Ela foi se apresentar e, assim, foi... Tipo, o pessoal caiu matando porque ela não conseguia atingir as mesmas notas de antes por causa das drogas que ela usava. Não lembro exatamente o que, mas que interferiu na qualidade da voz, né? Na projeção vocal, em tudo. E aí, a partir disso, ela começou a se afundar numa depressão. E aí misturava droga com antidepressivo, virou aquela bomba relógio. E... É muito triste, assim. O final é muito triste porque ela era muito incrível, sabe? Muito talentosa. Eu lembro que eu tava vendo um vídeo. Eu vejo uns conteúdos muito aleatórios, né? Tipo... Eu falo que que pode parecer meio egoísta. Meio egoísta não, meio... Sei lá, foda-se. Tipo, os caras que é inteligente, sabe? Eu fico vendo os caras que são inteligentes. Aí, eles falam muito... Eu gosto de conteúdo que fala sobre a vida real, né? E... Aí teve uma vez que eu vi um... Nossa, voltou lá... Nossa, eu nem sei quanto que eu vi esse vídeo. Mas falando sobre... Dependendo do nível que você chega, principalmente nessa área mais artística... Pode ser que, ainda mais se você for uma pessoa já que já tem algum vício, algum tipo de vício em alguma droga, provavelmente pode chegar alguma pessoa na sua vida onde ela vai te oferecer as coisas tudo de graça. Tipo, as melhores drogas, só que de graça. Era o marido dela, com quem ela casou, porque ele era totalmente dependente. E aí eles começaram juntos, ela não usava antes disso, ela só, tipo, bebia meio socialmente, assim. E aí essas pessoas, normalmente, elas acabam com a vida. E tem outros exemplos também. Agora, vamos falar, tipo, de um... Sei lá, no caso de algum homem. Que explode, assim, e ele é solteiro. E aí você começa a se relacionar com alguém que vai levar... Tem um cara que ele é brasileiro, que ele é famoso aqui no Brasil, que ele não se relacionou com mulher brasileira. Caramba, só com mulher que não conhece ele. Porque aí não sabe quem ele é. Olha isso. É perigoso, tipo assim, ainda mais que a pessoa que é famosa, assim, tem esses perigos. Você imagina, não deve ser difícil. Deve ser difícil porque você pensa, será que a pessoa tá se relacionando comigo porque gosta de mim, por quem eu sou, né? Não como, sei lá, pensando se fosse mega famosa, porque a Débora é muito legal pela pessoa Débora ou pelo trabalho que ela faz como apresentadora, sabe assim? Você nunca vai saber. Eu acho que é sempre uma dúvida, assim, que meio que paira ali, sabe? Por isso que eu acho que tem muito artista que antes da fama, assim, do estrelato, e já se relacionava, dificilmente eles se separam, assim. Às vezes eles continuam muito tempo com a mesma pessoa, sabe? Sim. Ou os dois já são famosos também, os dois são da área artística, né? Porque deve ser difícil. Sim. Eu acho que é muito difícil. Eu sempre ia pensar, será que essa pessoa tá se aproximando porque eu sou famosa? Porque ela vai sair comigo num negócio? Tipo, se eu fosse famosa, eu ia ficar desesperada com isso. Fica com uma pulga atrás da orelha, assim. Muito. É igual a segunda intenção daquele cara lá que é um cara fodão, que começou a chamar você e depois chamou você a tomar vinho. Pois é.
Não, imagina, aí eu vou lá, faço a novela, aí sempre o cara me coloca nos trabalhos grandes, tipo... É isso, né? E com certeza ia sair nos negócios de fofoca que, sei lá, se virasse um relacionamento, jamais viraria, gente, porque enfim, né? Mas se virasse um relacionamento, sempre ia falar, a pessoa tá lá na novela porque o fulano de tal colocou ela, entendeu? Ainda poderia ir pra esse lugar. Exato. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a internet, né? Que você é uma pessoa mais... não quero entrar não quero ter meu Instagram aqui. Eu chamava as pessoas de blogueirinhos. De uma forma bem pejorativa, gente. É difícil chamar alguém de blogueirinho. E não sei, e seja uma forma, né? Então, aí eu falava assim, eu não vou ser blogueirinha, não vou fazer esse negócio não, que não é pra mim. Porque pra mim, na minha cabeça, era assim, não vou fazer dancinha do TikTok, entendeu? Nada contra quem faz. Mas, né, não me via fazendo isso dentro da minha área. Falei, gente, como é que... Não... Aí, quando eu entendi que, né, é muito maior do que isso, assim, que tem uma gama de possibilidades dentro da internet e que principalmente virou realmente uma ferramenta de trabalho e para vender o meu trabalho e principalmente, mais do que isso, para falar do que eu gosto, sem precisar de um patrocinador ou de alguém que, tipo, me contrate para fazer isso, né? Eu posso fazer isso e através disso eu conseguir pessoas que apoiem as minhas redes e apoiem o meu trabalho. Ter essa independência e essa autonomia foi uma das coisas que mais me interessou quando eu entendi o que eu poderia fazer dentro das redes sociais, né? E utilizar a internet para isso. Isso aconteceu como? Vou contar aqui, tentar ser breve, porque eu falo pra caramba também. Eu apresentava, né? Para uma marca aí, não vou entrar em detalhes. E aí a gente fez uma live especial de Oscar. Gravamos essa live. E essa live não foi pro ar. Por uma série de coisas, aprovação, o cliente não quis, parará, e eu fiquei muito triste naquela semana. E conversando com a Isa, que veio aqui, inclusive, a Isa Mori, eu falei, nossa, Isa, eu gosto tanto de falar de cinema, e sabe, parece que, sempre bato na trave com isso, aparece oportunidade, dessa vez até gravei o programa e não foi, né, aprovado. Aí ela virou pra mim e falou assim, Débora, por que você fica sempre esperando oportunidade de fora? Sendo que você sabe fazer, tipo, você já é apresentadora e você entende de cinema, sabe? Por que você não faz isso nas suas redes? Aí já veio aquela coisa de, eu não vou fazer isso, né? Blogueirinha. Mas eu falei, Isa, mas como é que eu vou fazer isso? Ela já veio com a ideia pra mim, ela falou, poxa, por que você não faz lives falando sobre os filmes do Oscar? Eu falei, bom, tá bom, né? Então vamos lá, vou chamar as pessoas, os influenciadores que eu admiro de cinema. Tive muito receio, porque as pessoas que eu admiro muito dentro dessa área, a grande maioria tinha muito seguidor. E falei, jamais essa pessoa vai querer fazer uma live comigo, que não tenho nem, na época, né, não tinha nem 10 mil seguidores. Posso fazer um parênteses? Eu sinto isso pra chamar a gente pro podcast, sabia? Olha lá. Quer dizer, sentia. Eu sei que, tipo... Se eu chamar, pode acontecer. Pode não acontecer, mas pode acontecer. Sabe o que você tem que pensar? Que eu pensei? Foda-se. O não você já tem. E foda-se, exatamente. Se um não quiser, o outro vai querer. E às vezes a gente vai com essa cabeça de, acho que a pessoa não vai querer porque ela é grande. E cara, a pessoa aceita de boa. Que foi o que aconteceu comigo. Eu chamei o Márcio Salem, que, tipo... Eu sou muito fã dele, assim, ele tem uns... De seguidor, assim, ele tem uns 150 mil. Mas o cara, além de ter muito seguidor, ele é foda. Ele é tipo crítico de cinema do Critics' Choice de Nova York, o único brasileiro. Ele é professor de cinema e ele tem um canal super grande que é o Cinema com Crítica. Então, assim, o cara é muito foda nessa área. Eu tinha muito medo dele falar, mano, quem é você, sabe? Você não tem nem conteúdo de cinema na sua rede, você tá me chamando pra fazer uma live. Ele foi uma pessoa incrível. Ele falou, lógico, eu vou falar. Ele falou, ainda perguntou pra mim qual filme que você preferia que eu falasse. Eu falei, não, Márcio, você que escolhe aqui, ó. Todos esses filmes, esses 10 indicados aqui é melhor filme, pode escolher o que você quiser, a gente fala, sabe? Então, assim, ele, a Ju Cassini, gente grande na internet que topou fazer live comigo. Aí eu falei, cara, olha que demais. Tipo, e foi muito mais fácil do que eu imaginei. Então, às vezes a gente já vem com essa coisa de, porque, sei lá, eu ainda não atingi o lugar que eu queria ali na rede social. E eu tava começando, eu nem tinha conteúdo disso. Eu só tinha foto e vídeo de trabalho, assim, sabe? Tipo, vídeo de parte do comercial, não era nem bastidores, que é o que eu faço hoje. Gravo lá os bastidores da gravação, nada disso. E eles aceitaram, eles toparam, né, fazer as lives comigo. Foi um sucesso, assim, foi muito legal. E a partir disso, não só do resultado que eu tive ali em números, né, de ter aumentado os seguidores também, de ter trocado muito com eles, mas como eu me senti. Porque eu estava juntando a apresentação, que é uma coisa que eu gosto, e cinema, que é uma coisa que eu adoro falar. E que eu não tive a oportunidade de fazer isso em outros trabalhos. Então eu falei, cara, eu vou começar a trabalhar
com a minha rede social para isso, assim. E a partir disso, assim, em 3, 4 meses surgiu parceria. O próprio cliente que eu já atendia, ele veio e falou para mim: Débora, você não quer uma construtora? Ele falou assim: você não quer associar o que você faz de cinema com a construtora? Aí eu falei: claro, assim, você pensou em alguma coisa? Ele falou: não, eu tenho essa seguinte ideia. Você vai nos cinemas próximos dos empreendimentos e fala o que tá passando pra galera poder assistir, ou o que eles podem assistir no sofá da sala do apartamento que eles adquiriram. Tipo, eu jamais imaginar que eu ia fazer um conteúdo de cinema para uma construtora, sabe? Tipo, e recebendo para isso. Então eu falei: cara, olha isso, eu consegui, tipo, aliar até os meus clientes que eu já atendia com o que eu comecei a fazer aqui nas redes sociais, com os meus conteúdos. Fazendo o que gosta. Exatamente. Então, assim, foi muito legal e tem surgido outras oportunidades agora dentro disso também. E quero trabalhar ainda mais. Esse ano eu decidi que eu vou investir nas minhas redes. Investir mesmo, assim, tipo, financeiramente, sabe? Com cursos que eu preciso, também, assim, posts patrocinados, lógico, tudo com uma estratégia, né? Mas eu preciso também, porque eu não fiz isso ano passado. E já tive um resultado bacana. Então eu falei: poxa, então acho que agora eu preciso deixar isso mais profissional também, pra eu me sentir mais segura, sabe? E produzir mais conteúdos também. Então, é o que eu tô fazendo agora. Exato. Tá no caminho certo. Virou né? mais um braço ali do meu trabalho e importantíssimo para divulgar todos os meus trabalhos também, Gabriel. Então, mude essa mentalidade. Se você ainda pensa assim, blogueirinhos, porque eu tô velho. Eu pensava isso também, né? Eu tô velho pra fazer isso. É só pra quem tem 20 anos, gente. Deixa essa galera de 20 anos fazer isso. Aí você vai ver, tipo, todo mundo usa as redes. Até médico precisa usar rede social. Demais. Pra divulgar seu trabalho, gente. A gente trabalha com médico aí. Nossa. Não tem como. É uma extensão. E assim, é a realidade, né? Tipo, a internet, pra mim, ela não é a realidade. Não tem nada a ver com a realidade. Mas ela é um braço da realidade hoje, né? Pra qualquer coisa. Sim. Tipo, até mesmo, você falou médico. Teve uma cliente nossa, assim, que ela tinha... acho que uns 10 mil seguidores. Uhum. E aí ela, tipo, foi pra 80 mil. Caraca, que demais. E nesse 80 mil, a agenda dela, assim, ó, tipo, lotou. Mas Lotou, tipo, porque tinha mais seguidores no Instagram, o pessoal confiava no conteúdo dela. Acabou. Eu vi, eu não lembro em qual podcast, uma empresária falando isso também. Ela falou que não adianta você ser muito capacitado, óbvio, isso é importante, né? É o básico ali, para quem for exercer qualquer profissão, ter realmente muito conhecimento da sua área e tudo, mas se você não sabe vender esse conhecimento, quem não tem tanto conhecimento assim pode passar na sua frente, porque sabe se vender melhor. Exato. Então tem que ser um combinado de coisas, sabe? E usar as redes sociais hoje eu acho realmente imprescindível. Sim, e na internet você se vende com, sei lá, um story seu que você tá fazendo ali com uma pessoa. Exatamente. Ou no bastidor, ou um Reels. Isso democratizou muito também, né? Com a forma que a gente mostra o nosso trabalho. Eu acho incrível, assim. Hoje que eu consigo enxergar a internet dessa forma, né? Porque antes eu era a pessoa que criticava, sabe? E faz quanto tempo que você entrou nisso? Um ano, exatamente um ano. Um ano. Porque foi no Oscar do ano passado. E eu acredito que você conseguiu bastante resultado já, porque você já tinha bastante bagagem, né? Bastante prática. Sim, também, como apresentadora, né? Acabei trazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, era muita novidade pra mim. A primeira live que eu fiz, Gabriel, por exemplo, eu não sabia o que era CTA, que é o call to action que você tem que fazer ali, né? Tipo, pedir para as pessoas compartilharem a live. Por exemplo, conseguir dominar ali, né? Tanto a entrevista que eu tô fazendo, pensar no que eu vou falar na sequência, ler os comentários, fazer o call to action é muita coisa. Eu falei, até comentei com a Isa, eu falei: Isa, é muita coisa, porque quando eu tô apresentando a live, eu só tenho que pensar no que eu tenho que fazer. Tipo, na Samsung, eu não tenho que pensar, nossa, tipo, lógico, vai chegar as respostas ali, os comentários dos convidados, mas eu tenho uma pessoa que seleciona os comentários pra mim e manda ali, entendeu? E eu já sei, porque eu tenho um roteiro, eu já sei o que eu vou falar na próxima vez. Por mais que eu montei um roteiro ali pras lives do Oscar, é muito diferente. Eu tenho que fazer tudo. Eu tinha que fazer a parte técnica, eu tinha que fazer, lógico, que eu imagino que depois as pessoas vão crescendo, elas vão montando uma estrutura e fica tudo muito mais fácil. Mas nesse começo eu tinha que pensar em toda a dinâmica da live, fazer essas coisas que eu ainda não conseguia às vezes lidar, passava um comentário ali, eu falava: ai meu Deus, eu tenho que voltar porque eu tenho que ler aquele outro comentário que a pessoa mandou, e ao mesmo tempo prestar atenção no convidado, sabe? Ao mesmo tempo pensar no que eu tinha que falar depois. Pensar ali no tempo da live se já estava estourando ou não. Então foi, assim, as primeiras foi puxado, foi muito legal, mas eu falei: caraca, é muita coisa pra fazer. Fazer tudo sozinha ainda. E dar um probleminha já era, né? Você
o que eu vou fazer agora? Ficar Tipo nervoso. Tipo isso. E a partir dessa experiência que eu falei, gente, eu nunca mais falo que essas pessoas não estão trabalhando direito. Porque isso aqui é trabalho pra caramba. Dá muito mais trabalho, às vezes, do que eu apresentar com uma estrutura toda técnica ali de uma equipe, sabe? Sim. Pensando por mim, a equipe pensa o roteiro. Eu chego ali, basicamente, estudando os produtos, estudando o roteiro antes, mas para apresentar a live. Né? Eu tenho uma equipe que pensa em cada coisa. O criador de conteúdo, ele até pode ter uma equipe que faça uma coisa ou outra, mas ele vai participar mais ativamente, até porque o conteúdo é dele. Então, isso dá mais trabalho também, Sim. sabe? É igual você tá falando sobre a comodidade, né? Tipo, querendo ou não, esse outro caminho ele é mais cômodo. O caminho da internet, ainda mais sozinho, ele é mais... Não é arriscado, mas mais... Tem muita mais coisa pra fazer, né? Porque você tá fazendo tudo sozinho. Só que eu acho que aqui é muito mais escalável. É. Porque eu fico pensando, né, Débora? Tipo, pode chegar um momento que você fala assim, putz, acabou minhas horas. Acabou minhas horas. Aí o que você faz? Você aumenta o valor, né? Pois é. Mas aí vai chegar um momento que isso aqui, ó, a internet pra você, tipo, vai ser um... É isso aqui, eu ainda vou fazer o que eu quero, o que eu gosto. Verdade. Não que você não goste do que faz hoje. Não tem limites, né? O que eu acho legal da internet. Não. Tipo... Ainda mais se você quiser ensinar o que você faz, né? isso daí também já tá no meu... Você acha que você daria uma boa professora? Olha... É que eu me considero professor. Tipo assim, você faz curso, você ensina as pessoas. O meu conteúdo é só ensinar. Sim. Eu não sou do entretenimento, né? Sim. Você é mais desse conteúdo de prática, de ensino mesmo, né? Que é o que, inclusive, você fala no podcast. Isso que eu consumo, eu só consumo isso. Olha, pela pouca experiência que eu tive na pandemia, que foi ali com mais ou menos uns 3 clientes, que eu dei essas aulas de oratória de forma ali online. Eu senti falta do presencial também, porque tem coisas ali que, né, você vai dar um toque. E presencial eu sinto que a troca é muito maior. É, muito melhor. E também para esse tipo de coisa que é a comunicação, né, seria legal ali você estar presencialmente, até porque essas pessoas estavam buscando muitas vezes muito mais do que só gravar vídeos, mas como fazer para se apresentar no trabalho, apresentar um projeto ali, né, de forma presencial para as pessoas, ou até remoto e tal, mas assim, muito mais para empreendimento até do que, por exemplo, para atores, atrizes, comunicadores, né? Era mais o foco ali entre os clientes que eu tinha, que eram poucos, foram 3 clientes, mas que deu muito resultado, assim, isso, eu fiquei muito feliz, assim, acho que é uma coisa que para quem é professor, para quem ensina e tem esse feedback depois, é algo, assim, incrível. E o pouco que eu tive, eu fiquei muito feliz. Por exemplo, uma das alunas, ela queria... ela era muito boa, assim, a chefe dela adorava e tal. E ela trabalhava com a parte de vendas, mas principalmente a parte de apresentação dos projetos para os clientes. Mas era ali o calcanhar de Aquiles dela, era onde pegava, inclusive que a chefe dela falava que ela ficava muito nervosa e não conseguia passar de verdade o conteúdo ali para os clientes. E às vezes não fechavam com ela por conta disso, por mais que o projeto fosse muito bom. E ela falou, Débora, e tá sendo uma dificuldade, eu tô com medo, inclusive, de perder o meu trabalho por conta disso, sabe? E aí a gente fez vários, assim, simulados. A primeira coisa que eu pedi foi, me apresente, tipo, o que você faz anualmente, pra eu pontuar, o que precisava melhorar, tipo... E aí eu percebi que era muito mais um julgamento que ela fazia, era muito mais, como fala, muito mais... Na cabeça, né? Do que ela não saber, ou do que era muito mais a confiança mesmo. As travas mentais, né? Do que a parte prática, sabe? Então, quando a gente começou a trabalhar isso, lógico, eu falei pra ela, porque eu não sou, né, uma especialista, uma terapeuta, nada disso. Eu vou trabalhando ali no meu limite do que eu conheço dentro da técnica e que pode ajudá-la. E eu, inclusive, falava pra ela, faça frases afirmativas, sabe? Sobre você, destaque os seus pontos positivos e leia tudo isso antes de você entrar pra apresentar um projeto, assim. Desde isso até técnicas realmente de oratória e de roteiro pra ela se sentir mais segura. Segue esse passo a passo. O seu projeto, você tem que falar disso primeiro, então escreve disso depois, sabe? Nem que você tenha uma colinha em algum lugar ali, tipo... Ou você precisa montar uma apresentação com esses pontos que você colocou aqui no seu roteiro, coloque, que isso vai te ajudar e vai te guiar. Desde isso até mais essa coisa de, tipo, exercer ali, trabalhar a autoconfiança. E ela viu um grande resultado, assim. Eu vi, na verdade, porque a última etapa desse processo, né, desse curso ali, foram 4 encontros que a gente fez, um workshop mesmo. O processo final era ela me apresentar. E eu gravei, né, a apresentação dela ali pelo online, ali
pelo computador, e aí mandei pra ela depois. E ela conseguiu ver essa diferença também. E aí depois eu pedi, eu falei, Patrícia, manda pra mim aí mensagem como que foi depois da primeira apresentação. Ela ficou super feliz. A chefe dela elogiou, sabe? Então, isso pra mim, assim, foi gratificante. E aí, quando você me comentou, né, de eu pensar em vender cursos e tal, eu acho que pensar estrategicamente, né, também, porque pode ser uma fonte de renda, mas principalmente essa fonte de realização também, de ver alguém conseguindo crescer ali no trabalho por conta das práticas e da expertise que eu passei ali, que eu tenho e que eu passei pra ela, sabe? Exato. Isso foi muito legal, muito bacana. Ainda mais quando você consegue conectar isso com dinheiro, né? Tipo, você ensina alguma habilidade com a pessoa, ou você aprimora uma habilidade que ela já tem. Exatamente. E com aquilo ela consegue ascender financeiramente. Não ascender financeiramente, mas conseguir um cargo novo. Sim, ou total. notar novas pessoas, até mesmo para um vendedor, né? O legal é que você vende, né? Querendo ou não, você fica lá vendendo ao vivo É bem toda isso hora. mesmo, é verdade. É. E mesmo quando eu tô nesses eventos também, normalmente, olha, por coincidência, não sei se é coincidência, né? Mas quase todos os eventos que eu faço são convenção de vendas. É. Aí, ó. É um sinal, é um Olha sinal, aí, olha aí, olha aí. Essa parte realmente, né? Tipo, o depoimento. Igual aquela que eu falei pra você, né? Quando eu tava lá no metrô, que a moça que veio, ela que te falou, abordou. ela veio e falou, nossa, me ajudou e tal, que agora eu tenho meu canal, agora eu vou roteirizar o vídeo. Eu fiquei, Isso é muito legal. sabe? Os outros dois lá, eles eram mais tipo, eu já te vi, né? Agora aquela era tipo, realmente eu já consumi algum conteúdo ali que ajudou ela. Olha que legal, Gabriel. Aí não, isso não tem preço, né? Nossa, não tem preço, cara. Não tem. E assim, quando você vai na internet, você escala. Então, tipo, não é só uma pessoa, duas. É tipo várias. Sim. A todo momento trazendo informação pra você. E aquilo você fala, Então, por isso quando chega um hater em você, tipo, ainda mais quando você, sei lá, você vende um curso. Uhum. Você fala assim, foda-se. Eu sei que eu já ajudei um monte de gente. Se você não foi ajudado... E foi uma coisa que você falou, né? Quando tem hater é que a gente estourou aquela bolha também, né? De pessoas que já seguiam a gente, ou que é só nichado ali. Então, também é sinal de que Tá indo bem. tá crescendo na internet, tá indo bem. Exato. Tipo assim, você tem sua bolha ali, padrão. E aí, normalmente, quando tem algum tipo de hate, é porque aquele conteúdo não é pra aquela pessoa. Uhum. Não é. Só que o algoritmo, ele é tão ele, né? Tão natural. E faz Sim. sentido, né? Tipo, você tem um tempo de atenção maior, uma chamada ali e tal. Ele recomenda pra geral. E vai recomendando, até bater nos doidos. É bem isso mesmo. E nos frustrados, né? Também, né, gente? Porque sempre tem, né? Se o cara tá perdendo o tempo dele pra piorar o seu dia, né? Que assim, porque não... por que você vai abrir a boca você vai abrir a boca pra melhorar ou pra piorar o dia da pessoa? Exatamente. Você vai piorar, então Eu penso a mesma coisa. Você é um bosta. É porque tá realmente frustrado com o que faz e fala, então agora eu vou tirar o meu dia aqui pra encher o saco de todo mundo, entendeu? É bem isso mesmo. E às vezes é uma criança, sabia? Às vezes tem um monte de gente que responde criança. Às vezes o cara é uma criança, exatamente uma criança. Ele não tem culpa, é uma criança. É verdade, é verdade. Mas às vezes tem um cara que é tipo, realmente um adulto, mas com a mentalidade de criança, né? Mas por outro lado, como você falou, né, tem esse retorno positivo também. Por exemplo, eu fico muito feliz com uma coisa muito simples. Às vezes eu faço indicação de um filme ali, né, um Reels de algum filme e tal, e aí chega um seguidor que eu não conheço mesmo, assim, a gente só se conhece porque, né, ele me segue ali no Instagram. E aí ele fala, Débora, assisti esse filme, caraca, eu adorei. E começa a trocar sobre o filme comigo, ali no DM, sabe? Na DM. Eu fico muito feliz. Eu falo, cara, tipo, ele assistiu esse conteúdo, esse filme, veio aqui comentar comigo as impressões do filme porque eu recomendei. E porque ele me segue, sabe? Então, de alguma forma, eu realmente influenciei. Eu fiz o meu papel como influenciadora ali, sabe? Isso é muito legal. É muito legal. E é só a internet me permite isso. Eu não vou ter retorno disso com os outros trabalhos, entendeu? Porque eu não tenho acesso a esse público. Com os outros trabalhos é mais difícil. É verdade. Ainda na live da Samsung ali a gente tem, mas é muito mais focado nos produtos, né? Então a gente tem ali o retorno direto no YouTube das pessoas. Tanto que nas primeiras lives muita gente ali elogiou. Essa apresentadora é muito legal. E o pessoal da Samsung até comentou. Eu fiquei muito feliz. Isso é legal, né? É um retorno também. Mas ainda assim não é um retorno direto de eu poder conversar com ele, sabe? Tipo, que nem eu faço na minha DM, de trocar. Eu adoro o mesmo. Instagram por causa disso. É muito legal. É muito bom. Você pode trocar ideia de qualquer pessoa, assim, Exato. aleatória. E eu sou o cara que não... no WhatsApp eu sou assim também. Tô sendo menos agora. Eu acho que eu tô ficando importante. Olha, tá sem tempo agora de responder vocês, gente. É tipo isso. Mas eu não gosto de notificação, sabe? Eu zero tudo. Nossa, eu também. Eu tenho acho que é tipo um tique nervoso, por isso eu não consigo deixar. Eu vejo, às vezes, minhas amigas com aquelas, tipo, 140 mensagens no líder de uns 5 grupos diferentes. Eu falo, gente... Não dá. Não dá. E eu acho que você acostuma com o tempo, tipo, a ignorar os outros, assim. Não, que, tipo...
assim, é uma coisa que você tem que fazer. Vai chegar um ponto que você vai ter que fazer. Tipo, às vezes você dá muita bola pra pessoa e a pessoa quer te alugar. Tem isso também, né? Nossa senhora. E aí você tem que, tipo, mano... tipo, o Instagram eu abro tudo, né? Então, às vezes o cara vai lá... Ah, eu preciso da sua ajuda. Eu falo, manda aí. Aí o cara manda 5 áudios. Eu olho... Ah, não, tchau. gente, mas aí vamos otimizar também, né? Tipo, às vezes eu quero... A não ser que seja seu melhor amigo e manda um áudio, né? É diferente. Aí ele manda um WhatsApp 2x, assim, ó... Eu já escuto tudo. Mas no Instagram, mano... Uma pessoa que nunca, tipo, viu, dá um resuminho no texto ali, né? Mais fácil. Aí, às vezes, quando eu quero realmente ajudar a pessoa, eu falo, dá pra resumir? Escrito, por favor? Eu mando. Ah, mas é melhor ser assim mesmo. Eu também sou direta nessas coisas, eu sou direta também. Os caras é foda. E tem os babacão. Nossa, teve um. Que nem eu te falei das ajudas que me pedem também, de você pode me ajudar, recomendar meu trabalho, tô começando até. Eu falei, então, mas você precisa de portfólio, né? Ai, mas eu não tenho portfólio. Eu falei, tá, porque você nunca trabalhou? Ele, não, eu fiz alguns trabalhos. Eu falei, então vai atrás do portfólio. Aí depois você vem aqui de novo e eu te ajudo. Gente, quer que eu faça o quê? Como é que eu vou indicar? Demais. Como é que eu vou indicar essa pessoa? Não tem nem a rede social, não tem nada ali também. Eu falo, grava uns vídeos, então, faz uns vídeos seus na internet, fazendo o personagem, falando o que você quer falar. E monta um portfólio com isso. Mas assim, não me venha falando que você não tem nada pra mostrar e quer que eu te indique. Eu vou te indicar como? Fala, olha, essa pessoa é muito legal. Apesar dela não ter nenhum vídeo, confia, tá? Aí vai chegar a fazer uma bosta, você queima. Exatamente, não dá. Tem gente que é sem noção. Mas me fala que você ia contar, eu acabei te cortando. Não, eu nem vou comentar o que o cara falou, mas o cara é ridículo. Foi no Praticast. Ridículo. Tem gente que é ridículo. Eu ia deixar salva a solicitação de mensagem, né? Dá pra ouvir os áudios lá. Mandou por DM pra você? Mandou. Lá no podcast, sim. Uhum. Mas eu acabei excluindo. Eu podia ter deixado, assim, pra um dia eu mostrar pra alguém, mas ridículo. Tem gente que é ridícula. Não, e perde o tempo pra mandar por ali. Você fala, gente, não é possível, né? Aí às vezes eu entro no perfil do cara, sabe? Falo, tá explicado. Né? É bom, tem que fazer essas coisas, esses julgamentos aí, né? É difícil. Nossa, mano, pelo amor de Deus. Eu te conto depois. Não, quero saber. Vocês vão ficar curiosos, desculpa. Débora, agradecer pelo papo. Foi muito bom. Imagina, eu que agradeço. Foi uma delícia trocar aqui com você. E principalmente esse bate-papo que faz a gente até refletir, né? De coisas que a gente pode, inclusive, criar também. Outras práticas, trazer aí conteúdo de aulas também. Já tô super pensando nisso agora, depois que a gente conversou aqui. É só você para um tempinho assim. Sim. E até mesmo estrutura isso, né? Começa a escrever. Até mesmo, tipo, com o tempo, quando você for produzir conteúdo, você vai ver muitas dúvidas padrões. Uhum. Tipo, no meu... Sim. É uma dúvida padrão. Todo mundo pergunta, chega lá no meu Instagram e faz as mesmas perguntas. Aí você vai lá e responde isso em alguma coisa, né? Sim. Então, mas é ótimo. Porque é a questão que você falou, de resolver problemas, né? Volta nisso de novo. E são várias perguntas. Igual essa pessoa aí falou sobre indicação. Sim. Dá pra falar sobre isso. Total. Tipo de gente, precisa ter o mínimo, né, de material. Apesar de ser uma coisa bem básica, parece que não é básico pra todo mundo, não. Porque muita gente me chega assim, sabe? Às vezes. Já teve problema assim, a gente ia fazer o curso, aí eu volto e falo assim, mano, pode parecer básico, mas é bom falar. Tem que falar. Porque às vezes o que é básico pra gente não é pro outro, né? Tem isso também. Ainda mais pra uma pessoa que tá começando, quer entrar na área ainda. O básico, ele precisa desse básico. Exatamente. É super importante. E já deixo aqui o recado pros comunicadores que, gente, não tem como escolher hoje. Você precisa estar nas redes sociais. Acho que isso é muito importante. Hoje que eu tô desse lado, né? Que antes eu tava do lado da pessoa que achava que não, que criticava. E eu sei que tem muita gente ainda na nossa área de comunicação, seja ator, atriz, apresentador, que acha que, não precisa, sabe? E não precisa. É importantíssimo. Assim, cada vez vai ficar mais difícil. Se não entrar agora... Total, Gabriel. Acho que agora é um momento, sabe? Mais do que nunca. Concordo com você. Até uma coisa que eu falava que eu trabalho com o YouTube, né? Então eu falava assim, é só questão de tempo de todo mundo tá ou no YouTube, no Instagram, no TikTok, tipo, realmente fazendo alguma coisa. E aí eu falava, já comecei há 2 anos atrás. Se você começar agora, você ainda vai estar na frente de muita gente. E quando você começar daqui 2 anos, você ainda vai estar na frente de muita gente. Sim. Mas muita gente vai estar na sua frente. Tem isso também. E você percebe que é assim, né? Você vê sim. esses caras que são grandes, assim, você percebe, você vai lá e começa a olhar quando que começou. Muito tempo atrás. Exato. E aí você vê o pessoal agora, que tá estourando agora, começou em 2020. Eu já percebi isso, que eu pergunto, né? Tipo, quando começou e tal. Espera, 2020, 2021, pô, 2023 foi rápido, né? Pois é. Mas aí você vai os caras grandão, 2018, 2016. Começou 2016, né, 2017, por ali. E assim, é a prática constante. Né? Muito tempo. Não tem como você não chegar em algum lugar. Não tem como. Também acho.
Né? Não tem como. Né? Isso aí. Onde o pessoal te acha? Olha, gente, @Débora Delta no Instagram. Pode me seguir lá pra ter dicas de cinema, de filmes, de série. Falo também dos filmes que eu não gosto, tá? Então vocês também podem compartilhar os filmes que vocês não gostam. Legal. Às vezes gero polêmicas com isso, mas tudo bem. E também posto ali coisas do meu trabalho, enfim. E precisando aí de apresentadora, mestre de cerimônia, né? Comunicadora para sua marca, pode me contratar. Top. O Praticast recomenda. E agradecer a todo mundo aí que tá no Praticast até agora. E vejo vocês na próxima. Falou!